FENCOM tem o objetivo de trazer ao debate grandes temas da atualidade que impactam diretamente na vida e no trabalho do médico. Já abordamos vários temas: a experiência do paciente, o impacto para os profissionais de saúde, mercado de trabalho médico, cenário atual da saúde e cooperativismo financeiro. Lembramos que todas as palestras estão disponíveis no canal do YouTube da FENCOM, bastando acessar o site www.fencom.coop.br para assistir. O tema de hoje não poderia ser mais adequado: inovações para a transformação digital na saúde. E para isso convidamos dois palestrantes que são experts em inovação e tecnologia, que prepararam uma apresentação dinâmica e interativa e que com certeza todos nós vamos aproveitar. Antes de apresentá-los, em nome da FENCOM, professor Hélio e Rafael, eu gostaria de agradecer. Sei que vocês têm uma vida extremamente atribulada, mas muito obrigado por estar participando desse evento, nos dando a honra de aprender um pouco com vocês. Okay. E eu gostaria de pedir que todos desliguem, por favor, o áudio, e as perguntas podem ser colocadas no chat, assim como as observações, mas o professor Hélio falou que no final também, se alguém quiser interagir, perguntar, está tudo ok. Então, o professor Hélio Gomes de Carvalho, doutor em engenharia, professor e pesquisador especialista em inovação, sócio da RC2, consultoria e treinamento, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em tecnologia e engenheiro eletrônico, possui estágio de pós-doc empresarial realizado na Universidade Corporativa Sebrae, professor titular aposentado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde atuou por 36 anos. Entre 2001 e 2018, foi líder do Núcleo de Gestão de Tecnologia e Inovação do NGT, que é o Grupo de Pesquisas do CNPq. Desde setembro de 2018, é professor convidado do Instituto Superior de Administração e Economia, da FGV, no Programa de Inovação para o Cooperativismo. Atuou nos programas de vários estados e OCP Nacional. Atua junto ao segmento empresarial nos temas correlacionados em gestão de inovação e de tecnologia. O nosso muito obrigado mais uma vez. O professor Rafael de Tarso Schroeder, herede de experiência digital da Unimed Florianópolis, tem atuação como consultor e assessor de inovação por 10 anos, coordenador do MBA em Liderança e Transformação Digital e Indústria 4.0 da Faculdade da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, professor de Criatividade, Inovação e Transformação Digital, atuou como gerente de inovação e novos negócios no Centro Internacional de Tecnologia e de Software, consultor em gestão de inovação no Senai Paraná, em projetos com grandes empresas, dentre elas Renault do Brasil, Volvo, Boticário, dentre outras. Sócio da Exi Innovation, startup de exoesqueletos para a indústria. Então, como vocês estão vendo, realmente são dois expertos no assunto. Professor Hélio, professor Rafael, com vocês a palavra, e mais uma vez o nosso muito obrigado. Okay. Tarso, você quer tentar projetar diferente? Eu estou vendo aqui, porque eu queria ver, vocês estão me enchendo. Quer que eu tente projetar por aqui? Não, acho que eu consigo, deixa eu fazer então. uma. Vamos tentar de novo aqui. Só uma configuração aí que está para aparecer. Vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Então tá bom, deixa eu colocar a tela inteira aqui. Eu acho que vai ficar melhor. Vocês estão agora vendo a apresentação. Certinho, né? Para vocês. Agora sim. Perfeito. Sim, está ótimo. Maravilha, gente. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né, e a audiência de vocês, né, numa quinta-feira à noite. Como diz a doutora, véspera de jogo, né? Não é fácil. A gente sabe que esse assunto, inovação e transformação digital, acaba mexendo muito com a gente, ainda mais na área de saúde. E dizer que é um privilégio, né, e agradecer também ao professor Hélio aí por dividir esse espaço, né, ele que é uma referência para mim, tem me ensinado muito e compartilhado sempre esse desafio da gente ajudar cooperativas, empresas, enfim, organizações nesse processo. Eu digo muito assim que parte da nossa mentalidade para quem trabalha com inovação e transformação, que é uma palavra muito forte, né,
seja ela digital ou seja ela no nosso dia a dia, para a gente, por exemplo, enfrentar uma pandemia ou todas as situações que a gente está enfrentando, tem muito a ver com esse olhar, né? Esse olhar de que a gente é um aprendiz, que a gente está ainda aprendendo, que tem muitas coisas por descobrir. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e eu acho que é um grande desafio, né? Porque com o passar do tempo, a gente acha que vai estudando mais, conhecendo mais, e a gente tende a achar que conhece mais, e na verdade é o contrário, esse é um pouco o desafio. Eu vou só reforçar alguns pontos aqui de maneira muito rápida, né, que eu acho importante até compartilhar, que nessa jornada, eu digo que eu vivo uma jornada, né, de transformação, uma jornada de aprendizado, né. Eu tenho a sorte e a oportunidade de participar da construção de alguns cursos e de algumas iniciativas lá desde 2009, 2010, relacionados à inovação e à transformação digital. Já hoje, né, estou atualmente mais ou menos aí 6 meses, fez 7 meses, vai fazer agora na semana que vem, dentro da Unimed Grande Florianópolis. Estou tendo uma imersão em relação à saúde. Eu sempre trabalhei com indústria, em alguns momentos indústrias, né, que estão correlacionadas, né, ao setor de saúde, mas não tinha oportunidade de ter contato tão forte, tão presente com cooperativa, né, com cooperativa de saúde, apesar de ter um trabalho já com outras cooperativas, inclusive com o professor Ellen em algumas delas, e mais forte ainda, entendendo todo esse contexto, né, os nossos desafios em termos de eficiência operacional, da gente conhecer melhor os nossos clientes, da gente aprender a transformar a nossa linguagem na área de saúde, uma linguagem que seja mais acessível, né? A gente tem muitas vezes termos, jargões, que são complicados e que quando a gente traz isso para a realidade do cliente, do paciente, da realidade brasileira, a gente percebe que muitas vezes tem uma dificuldade de a gente conectar tudo isso. E quando a gente olha para os nossos serviços e produtos, esse é o mesmo desafio. Então, só para contar um pouquinho aqui dessa experiência, né? Eu estou como head de experiência digital da Unimed, a X, né? Aqui, até vou passar aqui, tem algumas startups, algumas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos desde transformação digital utilizando realidade virtual com uma DHL Logística, que é uma empresa global, né, alemã, até participar do processo de criação de cultura de inovação dentro do grupo Renault, na área de tecnologia, ajudando inicialmente a estruturar o que seria, como é que eu faço cultura de inovação dentro da minha organização? Como é que eu consigo estimular os meus colaboradores a pensar fora da caixa, né? E não só pensar, mas conseguir pensar e executar, ou seja, transformar uma ideia em resultado. Então, diversas empresas bem interessantes. Aqui só para compartilhar com vocês, né, foi comentado em relação aos esqueletos, essa startup que eu sou sócio, a gente montou faz praticamente aí 3 anos e meio, e a gente desenvolveu esses equipamentos que reduzem o peso dos braços em operações repetitivas, né? Existe uma corrente no mundo que estuda muito forte os esqueletos desde a década de 70, né, como uma iniciativa. Existe uma corrente da ergonomia que fala, não, esses equipamentos vão causar mais mal do que bem, tem toda uma discussão. A gente hoje tem projetos aí com algumas empresas, né, aqui, só para compartilhar com vocês, são testes, algumas são clientes nossos, hoje no modelo aluguel. Esse aqui é o primeiro produto que a gente fez, o primeiro protótipo, e aí eu já trago um pouquinho da pegada de inovação que a gente vai conversar com os senhores, que muitas vezes, né, senhoras e senhores, muitas vezes a gente não tem certeza daquele produto que a gente quer desenvolver, e a gente pensa assim, vou construir o ideal, vou fazer de uma forma diferente, mas eu não tenho, será que vale a pena lançar, como é que eu faço? Só para contar essa história rapidamente, a primeira coisa que a gente fez foi montar um protótipo e compartilhar. A gente conheceu um pessoal na Fiat, no grupo Fiat, fomos lá levar o equipamento, e nesses primeiros testes falou, tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim, mas a gente pode co-desenvolver e aprender juntos. Então acho que a gente está no momento de expor muitas vezes essas nossas ideias, né, e não esperar o ideal. Da mesma forma, eu tive a oportunidade de lidar com algumas indústrias, principalmente no campo da área de tecnologia, Positivo Tecnologia, Samsung, LG, no desenvolvimento de algumas, inclusive, tecnologias que eu vou trazer depois um pouco para vocês, como blockchain, inteligência artificial, entre outras que a gente tem trabalhado. E a gente percebe que essas indústrias, mesmo as que são da área de tecnologia, têm um baita desafio em mudança cultural, tem um baita desafio em encontrar e entender as dores do cliente. Então, isso não é diferente do que é para qualquer setor, ainda mais na área de serviço. E aqui, só para compartilhar um pouco mais, né, a gente tem hoje um MBA que eu coordeno, e por que eu acho interessante, né? A gente aprende muito quando a gente dá aula também, né? Eu gosto de reforçar esse processo. Então, nessa jornada, eu tenho trazido algumas empresas para comentar e compartilhar, tanto na área de saúde, como em outras áreas também, principalmente na indústria, para discutir. E o que eu percebo, tá? E é um pouco do que a gente vai tratar aqui ao longo da nossa conversa hoje, até para aqueles que estão ansiosos para entender.
transformação depende muito de pessoas, depende muito do nosso esforço em relação a entender, a preparar, né, e principalmente a estimular as nossas equipes a pensarem diferente. Então, acho que esse é um ponto importante, e a gente vai trazer um pouco isso misturado com tecnologia. Agora eu passo para o professor Hélio aí para poder também né, compartilhar e fazer a apresentação dele e já dar uma sequência aí na nossa conversa. Ok, Tarso. Obrigado. Todos estão vendo a minha tela já? Aqui, ok? Vamos lá, tá começando. Tá abrindo. Beleza. Está começando. Ótimo. Então tá bom. Nós vamos estar trocando sempre, né, entre uma tela e outra aí. Inicialmente, né, meu nome completo, Hélio Gomes de Carvalho, este é o meu e-mail. Se em algum momento vocês precisarem entrar em contato conosco, fiquem bem à vontade, ou heliogcarvalho@gmail, ou helio@utfpr, me encontra também. Eu tenho a minha carreira, como foi comentada, bastante na UTFPR, onde eu ensinava a parte de inovação para pessoal da engenharia, pessoal de mestrado, doutorado. Tive mais de 40 alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre trabalhando nos temas inovação aplicada principalmente ao ambiente empresarial. Fui bolsista do CNPq, montei o meu grupo de pesquisa, que deixei para minha aluna, passei para ela. Hoje, graças a Deus, ela dá continuidade, né? Então não tem esse apego, né? Então não tem problema, está tocando. Coordenei alguns projetos grandes no estado do Paraná, o UTF Inova foi um deles, para atender empresas, e também coordenei a parte metodológica do Núcleo de Apoio à Gestão de Inovação no Paraná. Trabalhei durante 36 anos na universidade, publiquei bastante, muito artigo, muito livro, né? Mas já desde 2006, a RC2 Consultoria, e o R é de Reis, o C é de Carvalho, que sou eu, Reis é o meu sócio, e o 2 é das nossas esposas, né? Então nós trouxemos as nossas esposas para homenageá-las, e as más línguas dizem até, né, Rafael, que tem 2 que trabalham e 2 que gastam, né? Não tem problema, tá bem equilibrada a parceria, né? Nós montamos a nossa empresa, trabalhando bastante já desde o início da formação dela, com o Siemens, com o Boticário, com o Sebrae, que sempre foi um grande parceiro. Toda a parte de inovação do Sebrae fomos nós que desenvolvemos, a capacitação de consultores, agentes de inovação. Na CNI também eu sou consultor sênior, trabalho também na pré-FNQ, no Prêmio MPE Brasil, no Prêmio Nacional de Inovação. E em relação às cooperativas, desde 2018 para cá, a gente tem trabalhado bastante em capacitações. Hoje, esses dias perguntaram para mim quantas cooperativas já tinham passado por alguma capacitação comigo. Eu fui fazer esse levantamento e levantei 330 cooperativas já fizeram algum tipo de capacitação comigo ao longo desses últimos 3 anos. Destaco algumas em particular, a Aurora Alimentos, o próprio CITES também, que nós estamos trabalhando no CITES, na área de Indústria 4.0 e Transformação Digital, no ISAI, FGV, estamos lá como professor, e também outras cooperativas, como a Coamo, fazemos a mentoria para a Coamo em termos de implementação de inovação. A Coamo é a segunda maior cooperativa do Brasil, é a maior do Paraná, fatura aí 14, 15 bilhões por ano. A Copavel, que é uma cooperativa também de médio e grande porte, 4 bilhões de faturamento por ano, e também a Cotrial do Rio Grande do Sul. São algumas das cooperativas com as quais a gente tem conversado. Alguma coisa temos feito também com as Unimedes, tanto a Unimed Paraná como também com a Unimed Curitiba. Bom, mas qual que é a nossa agenda para hoje? O que a gente quer trabalhar com vocês inicialmente? Primeiro, esses desafios e o que vem essas lições de mudanças. Depois, Tarso vai trabalhar com vocês a parte do desafio da saúde, quais são os grandes desafios que tem pela frente. Aí nós vamos falar com vocês dessas mudanças que estão ocorrendo na sociedade e essa tal de transformação digital e o que é, qual é o conceito, o que significa transformação digital. Depois o Tarso entra para fazer também fazer digital e ser digital, mostrando o case, principalmente, da transformação digital na Unimed Grande Florianópolis. Nós vamos entrar para discutir, tá bom, mas e por dentro da transformação digital, o que é que eu tenho que fazer na minha cooperativa? E daí, a jornada e o papel da liderança, porque vocês que são lideranças têm um papel muito relevante nessa nossa jornada da transformação digital. E nós finalizamos com algo que nós queremos saber. Como que vocês estão em termos de transformação digital? Como está o seu hospital, a sua clínica, o seu consultório, a sua cooperativa? E é isso que nós vamos investigar com vocês mais ao final. Bom, esse pessoal aqui, essa família alegre, eu creio que muitos de vocês
já conhece já há um bom tempo, né? O pessoal daí os mais antigos ou os mais experientes, vamos dizer assim, né? Devem lembrar, logicamente, aí dos Flintstones e também, nessa época aqui, lembrando dos Jetsons. As duas famílias muito próximas. Só que essa família aqui tinha uma questão diferente. Ela mostrava para nós um carro voador que era impossível na época, e hoje a Embraer firmou uma parceria para fazer carros voadores. Mostrava para nós aqui um joystick, coisa que para nós hoje cada um tem o seu joystick em casa, o seu mouse sem fio e tudo mais. Mostrava um robô, que era algo fantástico na época, e hoje já está disponível. Hoje à tarde eu recebi uma notícia de que o pessoal já está fazendo robôs coração. E nos Estados Unidos eles fizeram um experimento semana passada de implantar um robô coração para dar suporte a um ser humano. É uma interação de robô, bomba, sistema, controle, IoT, uma pilha de coisas, tecnologias para apoio à vida humana. É a robótica fundindo-se com o ser humano. Coisa que na época para nós era algo totalmente inviável. Na época aparecia o George, ele, para viajar, se deslocar de uma área para outra, ele apertava um botão, entrava num tubo, olha que bacana, entrava num tubo, saía em alta velocidade e atravessava uma região, uma cidade, alguma coisa assim. Chegava até o outro lado. Quando a gente via isso na época, o que a gente pensava? Isto é impossível. Era o que a gente pensava na época. Só que atentem-se agora para este exemplo que eu vou mostrar para vocês. Vou dar um segundinho só aqui para eu mostrar para vocês este exemplo. Eu vou compartilhar minha tela, vou parar a apresentação e vou compartilhar uma guia. Me dá só um segundo, que é o tempo de eu compartilhar esta tela com vocês. Estão vendo a minha tela agora, creio eu? We're driven to explore. Estão ouvindo? To connect. Olha só como é que era o sistema de transporte. Sistema para você se transportar com balões. Olha que coisa incrível. Mas olha o que estão fazendo. Já viram isso em algum lugar? The time has come to ask ourselves again. Olha o que esse future pessoal... Isso aqui é um we teste want de to 6 build? meses atrás, tá? O pessoal deve estar vendo, eu atualizei o vídeo. Só Um no teste Rio de Grande do 6 Sul. meses atrás com pessoas dentro de uma cápsula para viajar em alta velocidade. Olha só, o pessoal dentro da cápsula para viajar. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2. 1, launch. Um novo tempo. Pessoal viajando numa cápsula em altíssima velocidade. Esse foi o teste feito. É algo Today, the first people sensacional. traveled safely on a Hyperloop. Tomorrow, Virgin Sensacional. Hyperloop will change the way Pessoas the world viajando moves em with alta an on-demand, velocidade sustainable dentro mass de uma transportation cápsula. system that Observem a connects velocidade, cities in minutes. 1.200 km por hora. E as pessoas The saíram. future of Hyperloop travel is real, and the moment is now. O momento é agora. Pessoal, aquilo que vocês pensavam há algum tempo atrás que era impossível, que era impossível, agora já é realidade. Então, aquilo que nós tínhamos aqui dos Jetsons lá, né, nos provocando naquela época. Deixa eu só aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Certinho? Beleza. Lembra do Jetson viajando no tubo? Acabei de mostrar a experiência para vocês real, de 6 meses atrás. Isso já está a ser implantado, já tem algumas dessas ligações em altíssima velocidade na Inglaterra, já tem na Índia, tem uns 3 países que já compraram esse sistema. Você conseguiria fazer de São Paulo ao Rio de Janeiro nesse sistema de transporte, algo do tipo assim, em menos aí de uns 20 minutos, 20, 25 minutos é o tempo que você gastaria. Ou seja, lição aprendida. Que a gente vê de tudo isso olhando para os Jetsons e olhando a realidade. Aquilo que você acha impossível vai acabar virando realidade em breve.
Então, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para que... Será que os nossos netos vão conhecer isso aqui? O que é isso? É uma agência com fila, com gente. O que vocês acham? As agências vão sumir no futuro? O que vocês acham? Vai sumir? Grande chance. A agência vai sumir no futuro. Nossos netos não vão conhecer isso aqui. Sala de aula. Há 150 anos atrás tinha carteira, aluno, professor na frente. Como é que nós temos em algumas escolas ainda hoje? Carteira, alunos, professor na frente. Kátia comentava no início, isso está mudando. Este modelo que está aqui vai acabar. Então, duas grandes áreas. Financeiro, vai mudar. A área de ensino já está mudando. As universidades federais que não estão indo atrás vão ficar para trás. Vão ficar defasadas. O modelo de ensino está mudando totalmente em todos os níveis. E na área de saúde? Este é um consultório. Desculpe, esse aqui é um leito de hospital. Muito parecido com o leito que nós tínhamos há 50, 60 anos atrás, com tecnologias, mas é o mesmo leito. Aqui é consulta. No consultório, o meu médico atendendo o paciente, receitando, igual o que se fazia há mais de 50 anos atrás. E aí vem a pergunta. Se a área do crédito, vocês disseram que vai mudar, vai já existir daquele jeito. Se a área de educação, que é muito forte também e muitas vezes tradicional, vai mudar também. O que vocês acham que vai acontecer com a área de saúde? O que vocês acham? Só vocês que vão ficar imunes? Não, o mundo inteiro vai mudar, as áreas vão mudar, a logística vai mudar, tudo, mas nós, a saúde, somos imunes a essas transformações. O alerta que a gente dá é que vocês não estão imunes a esta mudança. Tarso, e o que é que você tem para nos dizer a respeito disso? Então, Quer professor, compartilhar a tela? vou compartilhar aqui. Vou compartilhar agora. Aí. Então, a primeira pergunta, né, professor? Eu acho que a gente está... Vocês estão vendo bem? Tá Ok. certinho? Perfeito. A primeira pergunta que eu faço, né, e aí eu digo para vocês, não sei se essa discussão passa por vocês, mas eu vejo, é quase diária, que não só essas mudanças e transformações estão acontecendo, como elas estão acontecendo muito rápido. E aí tem alguns aspectos que eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir, e aí eu quero que vocês reflitam em relação à realidade de vocês também. Um dos pontos que a gente mais discute hoje na cooperativa lá, por exemplo, são os impactos nos gastos com saúde. Não sei se vocês estão sofrendo, né? A gente teve lá agora discussão sobre... a gente teve que dar, né, aumento negativo, né, para os nossos cooperados. E esse foi, para os nossos clientes e beneficiários. E esse foi um dos nossos desafios, no momento que a gente está vivendo, né, e entender como é que a gente vai lidar com essa diferença, com esses gastos que estão aumentando cada vez mais. E que são alguns fatores que eu quis destacar só em relação a esse aumento de gastos. O envelhecimento da população, e, consequentemente, né, a gente tem uma necessidade de um cuidado maior, uma demanda maior por cuidado. A gente tem uma cultura no Brasil ainda, a gente discute muito isso, né? Todo dia, o que eu mais escuto na cooperativa é: não queremos ser um plano de doença, queremos ser um plano de saúde. Não queremos trabalhar mais da forma como só para diagnósticos e para tratamentos, mas a gente quer ser parceiro de saúde desse nosso cliente. E aí, grande parte da discussão passa também pelo momento econômico que a gente vem vivendo. Quais são os desafios? Quanto custa o processo médico hoje? Quanto custa, né, toda a parte da produção médica e da tecnologia embarcada? Porque quando a gente investe em tecnologia e inovação, a gente sabe que isso exige um investimento. Como é que a gente pode fazer um equilíbrio para recuperar também esse investimento e fazer algo em que eu consiga oferecer mais inovação e, ao mesmo tempo, ter retorno sobre isso? Cada vez mais a gente tem os avanços clínicos e tecnológicos, e esses custam muito alto para essas pessoas, para os médicos e para os serviços de saúde. A gente tem aumento dos custos trabalhistas, em geral, na área de saúde. E a gente tem cada vez mais
né, a expansão dos sistemas de saúde para o público. Tem modelos diferentes, a gente sabe que a realidade brasileira é muito específica, né? Eu tenho discutido muito em relação a isso. Tem regiões, por exemplo, em que a saúde suplementar, hoje é em torno, se eu não me engano, de 28% da população que tem plano de saúde, chegou a aumentar um pouquinho mais agora, mas a grande maioria ainda depende, né, do SUS, não tem acesso, e o que a gente percebe é que um dos movimentos que tem mais acontecendo hoje é a democratização do acesso à saúde. E isso, né, não sei se vocês conhecem, mas tem empresas, por exemplo, que hoje prometem teleconsulta em 24 horas por dia por R$ 5,90 por mês. Isso se sustenta, é viável, mas tem várias empresas, inclusive com investimento externo, indo para essa linha. E aí a gente passa por um processo como esse, né, do Covid, que muda do dia para a noite, né? Eu, por exemplo, estava em Manaus, lembro até hoje, estava em Manaus trabalhando, do dia para a noite, não, agora é home office, volta para casa, e estava bem naquele momento crítico em Manaus, que foi bem pesado, alguns devem ter acompanhado pelas redes e pela televisão, e aí a gente descobre que está no meio de uma pandemia. Nisso vem aumento dos gastos, muita informação, contra-informação, né, muito desconhecimento, e pessoas que, por um lado, né, defendem a ciência num modelo, no outro, enfim, dependendo dessas discussões, a gente entrou num modelo em que para a gente é tudo muito novo. Como proceder, como não nos contaminar e não contaminar nossas famílias, né, quem está envolvido diariamente com a saúde, como manter a sanidade mental nesse processo todo. E aqui até trouxe algumas informações em relação aos aceleradores da Covid-19, né, a virtualização da saúde. Até março, se eu não me engano, do ano passado, a telemedicina, apesar de já ser realizada de alguma forma, ela só foi, né, tendo uma regulamentação efetivada a partir de março do ano passado. E hoje tem empresas que já conseguiram fazer mais de 1 milhão de teleconsultas, teleatendimento, usando o processo de telemedicina. As plataformas de modelagem baseadas em análise, a gente começou a trabalhar melhor os dados. Melhor mapeamento da cadeia de suprimentos para reduzir os custos logísticos. Quanto custa ter um remédio em algum momento? Como é que eu posso melhorar e resolver problemas como acesso ao oxigênio, por exemplo, né? A gente teve casos no Brasil aqui terríveis em relação a isso, que tem a ver com organização, com eficiência operacional, priorização dos determinantes sociais, né? E a gente conseguir pensar como é que a saúde, nesse contexto em que eu preciso criar ambientes seguros. Eu conheço pelo menos umas 10 empresas que começaram a investir em tecnologias específicas para criar ambientes seguros. Depois vou contar um caso da Unimed Florianópolis para vocês, que tem a ver com isso. E quando a gente olha para esse lado do ecossistema, né, como é que é a relação entre governo, empregadores e empresas, e como é que foi esse trabalho, esse ecossistema começou a atuar em cima desse processo? Então, a necessidade do dia para a noite eu ter plataformas digitais para poder fazer a relação médico-paciente de uma maneira mais segura, ou para fazer uma triagem eletrônica, usando inteligência artificial, um chatbot, ou algum tipo de tecnologia, para evitar as sobrecargas nos postos de saúde. Como é que a gente passou a comprar, né, e trabalhar outros aspectos como vacinas, diagnósticos, investimento nisso para fazer pesquisa, fabricar num tempo muito menor para ter uma resposta para a sociedade. Então, em meio a esse processo todo, o que a gente percebeu e vem acontecendo é que vem mudando completamente o processo da saúde. E muito daquilo que estava analógico, né, que é o contrário do digital, muitos processos que estavam de forma analógica, muitos estavam numa planilha, muitas vezes, ou no papel, eles foram obrigados, para ganhar escala e agilidade, serem digitalizados. E esse é um pouco do desafio. E agora, né, a gente sabe, todos aqui sabem, que essa conta vai chegar de algum jeito, está chegando, né, nessa relação. Existe uma série de cooperativas, né, a gente comentava um pouquinho antes aqui, passando por desafios que foram desafios econômicos, outras, né, que sabem que o custo agora, que a gente tem uma demanda reprimida no processo da saúde, então, cirurgias não necessariamente que eram prioridade num determinado momento vão voltar, a gente vai ter que cumprir todo um agendamento, algum desespero das pessoas para fazer aquilo que ficou, né, parado naquele momento. Por outro lado, existem especialidades que foram atingidas por esse processo na área de saúde, mas de fato, né, essa relação entre ser saudável, ser doente e tal, o foco desse trabalho em relação ao Estado, em relação ao acesso à saúde foi bem complexo. E aqui até é interessante mostrar um modelo
para vocês, né, que quando a gente olha o aspecto em relação ao paciente consumidor, e aqui eu vou, né, vou compartilhar uma visão que eu tive quando eu entrei na Unimed. Eu fui cliente da Unimed Curitiba por 26 anos. Cliente, não tinha nenhuma relação como, né, colaborador. E olhando na Unimed, a gente, como quando a gente é cliente, quando a gente é, né, beneficiário, a gente não tem dimensão, a gente vê a marca, mas a gente não sabe que existem singulares diferentes, que existem relações, que existem governanças diferentes. E quando eu entrei na Unimed, eu percebi essa mudança, que ela tem sido recente, nos últimos 2 anos, em não mais focar apenas no trabalho médico, que é algo importante, é a razão de existir das cooperativas, mas começar a focar também no aspecto da experiência do cliente. Todo o desenho dos nossos processos até então foram focados nessa cooperativa, nesse atendimento. Mas o que acontece? Hoje, os modelos, né, que estão vindo, organizações concorrentes, grupos privados, entre outros modelos relacionados de atendimento à saúde, eles passam a oferecer uma eficiência que muitas vezes as cooperativas não foram desenhadas para cumprir. Então, só para mostrar aqui que hoje essa relação de bem-estar, e quando a gente fala em saúde no modelo integral, né, no conceito integral da Organização Mundial de Saúde, que é justamente o mental, o emocional, o espiritual, financeiro, o social e o físico, a gente amplia esse conceito de saúde, e hoje, através das tecnologias e da integração com os diversos canais, ou seja, multicanalidade, por isso que a gente fala, né, a palavra que a gente usa muito em tecnologia é omnichannel, mas é uma palavra bonita para dizer multicanais. Isso acontece, às vezes, quando eu estou no meu celular interagindo com um médico, um profissional não médico. Acontece isso na minha casa, quando, por exemplo, eu estou aqui hoje trabalhando no home office, né, e eu tenho as condições adequadas de saúde, como é que eu posso medir se eu estou na ergonomia correta, se aquilo não vai me gerar algum tipo de problema. Acontece isso de maneira estendida por diversos espaços. E o grande desafio nosso hoje é que, na área de saúde, é a gente perceber que tudo isso é jornada. E a pergunta, e foi uma das coisas que eu fiz quando entrei na Unimed, eu perguntei assim, a gente tem claro qual é a jornada do nosso paciente? A gente tem claro qual é a jornada dos nossos colaboradores? A gente tem claro a jornada dos nossos cooperados e médicos? E nesse sentido, eu digo para vocês que tem muita oportunidade. A gente começou a desenhar jornadas, entra com as áreas administrativas de suporte, e descobrimos ali oportunidades, né, inúmeras oportunidades de digitalização, de melhorar a experiência, de conversa. Né, eu falo brincando sempre entre a abordagem humana e a abordagem tecnológica. Nesse sentido, para fazer isso acontecer, a gente tem discutido algumas coisas que é a chamada saúde 4.0. Eu venho muito desse mundo 4.0, o professor aqui também, a gente já fez alguns projetos juntos. Né, esse contexto, o que é o 4.0? Né, a aceleração entre o mundo físico, o digital e o biológico. Essa convergência. E aqui existem várias tecnologias, eu não vou ficar citando todas aqui para vocês, e eu destaquei uma aqui em cima, chamada 5G, mas só para dizer o seguinte, impressora 3D, campo enorme, que tem tido uma série de investimentos. No Brasil, grande parte das startups da área de indústria 4.0 e transformação 4.0 estão relacionadas principalmente a duas coisas. Advanced Analytics, que é justamente esse espaço, esse campo de análise de dados, ou seja, como é que eu transformo dado em sabedoria. E aí vem um ponto importante, nossas cooperativas, pelo menos da percepção que eu tenho vivenciado com a Unimed, a gente tem muito dado histórico, paciente, a gente sabe que existem restrições com a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, mas dado a gente tem. O que a gente não transformou isso em sabedoria e informação, ou seja, como é que eu melhoro o meu processo a partir daquela informação e daquele dado. Desculpa, e nesse sentido, outras tecnologias na área de saúde, uso avançado de materiais, a parte de biotecnologia, inteligência artificial aplicada para conhecer melhor o paciente, para ajudar o médico no processo diagnóstico, antecipar, comparar modelos, fazer isso em escala, né? A parte de simulação, cibersegurança, energia, e eu destaquei o 5G aqui, né, até eu vi um vídeo hoje da TIM, na Itália, eles compartilharam um vídeo, que na TIM, na Itália, eles estão fazendo uma propaganda que mostra um médico indo num casamento, eu não sabia que ele era médico, mas ele está num casamento e, de repente, ele recebe um alerta, ele vai para fora da festa, onde está sendo a cerimônia, ele coloca um óculos de realidade virtual e ele opera à distância um robô e faz uma cirurgia. Termina uma cirurgia, que era importante porque ele tinha um conhecimento específico. E aí isso volta e diz assim, através do 5G será possível fazer esse tipo de coisa, né? Então a gente está indo para uma era também em que eu tinha, né, e aconteceu isso, eu tinha várias tecnologias, impressora 3D não é algo novo, tem mais desde a década de 80,
Mas essas tecnologias elas foram se tornando cada vez mais baratas, acessíveis, e agora com uma infraestrutura eu posso entregar isso. E o que tem acontecido? Tem existido as chamadas startups de tecnologia, chamadas health techs, que estão usando basicamente o que aconteceu com os bancos, como o professor mostrou, o que está acontecendo com a educação, que elas estão percebendo dores dos nossos pacientes, clientes e beneficiários, e estão simplesmente criando modelos de negócio que vão exterminar, substituir o nosso próprio negócio. Então esse é um dos pontos, né? Depois eu vou trazer para vocês como é que a gente está tratando isso, mas o que elas fazem essencialmente? Elas pegam dados abertos, dados públicos, dados de mercados, olham para esse dado, tentam trazer tecnologia para acelerar o processo de uma experiência que possa dar cada vez mais acesso. Então, acho que esse é um ponto importante. Como é que nós, nas cooperativas, estamos tratando esse aspecto? A gente conhece bem o nosso cliente, a gente sabe como a gente pode melhorar através da tecnologia essa experiência, e a gente consegue dar acesso para ele ou condições. Não, eu só aceito isso se for desse jeito. E aí eu percebo que isso já não cabe mais. Porque quando é aquela ideia, eu não sei de vocês, né? Mas quando a gente converteu, o primeiro computador que eu tive foi com 15 anos, 14 anos. E aí eu tive contato com o computador pro DOS, né? Era um outro sistema, um outro modelo. Hoje, se eu tiver que entrar naquela experiência do DOS, que era uma experiência daquela época, eu já não aceito mais isso numa empresa. Eu vou olhar e falar, caramba, mas se eu experimento todo dia isso aqui nas minhas redes sociais, nas empresas que eu compro, eu também quero a mesma experiência. O que aconteceu com os bancos está acontecendo com a área de saúde agora também. O que está acontecendo com a educação está acontecendo com a gente também. Só para vocês terem uma ideia de um mapa, essas aqui é um relatório de 2019, hein, voltado para a área de saúde especificamente do distrito. Vocês não estão enxergando nenhuma startup, eu não consigo ler, eu também não vou conseguir. Mas é só para dizer, essa aqui é a quantidade de startups no Brasil, relacionado desde a gestão de clínicas, diagnóstico, a parte de prontuário eletrônico, né? Tem se discutido muito RES, né? Integração de dados, troca de dados e informações. E eu destaquei aqui para vocês algumas startups, né? Eu conheço bastante, por exemplo, aqui a Laura, a gente tem envolvido. Para o meu filho, por exemplo, a gente usou o BIP Saúde lá para fazer, veio em casa, bem interessante o trabalho deles, vieram aqui em casa para fazer a primeira vacina, meu filho tem 8 meses, fazer uma das primeiras vacinas, todo cuidado, explicação. Gente, e tudo isso, essas aqui são algumas destaques, aqueles aspectos que eu falei, experiência em primeiro lugar. Então não adianta eu só ter o melhor diagnóstico, mas como é que eu comunico, como é que eu faço essa experiência desde quando esse usuário ou esse paciente vai usar o meu serviço, durante o meu serviço e pós o meu serviço. Porque nossas relações, e eu não sei vocês, né, a gente sabe que a média das empresas da área de saúde, por exemplo, operadoras, passa 3 a 5 anos, você tem às vezes de relação, mas vocês concordam comigo que a saúde, na vida de cada um, alguns dão mais valor, outros menos, mas é uma relação de 0 a 100 anos de idade, vamos pensar assim. Eu brinco lá com o meu time da Unimed, que a gente fala o seguinte, como é que a gente pode ajudar as pessoas a viverem bem e chegarem aos 100 anos com qualidade de vida? Essa é uma pergunta difícil. Eu também não tenho as respostas. Mas como é que a gente pode fazer isso? E aqui para citar alguns exemplos práticos, né? De algumas empresas, startups, enfim, que estão atuando nessa área, e alguns conceitos interessantes. Aqui o HiLab, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Que é uma startup que hoje você consegue fazer, ela faz biomarcadores, são indicadores com uma gota de sangue, e eu posso fazer isso aqui da sua própria clínica, ou farmácias aceitam também, e eles fazem um trabalho de diagnóstico, sem eu ter que ir num laboratório, sem eu ter que fazer isso. É uma startup, é um modelo que há muitos anos atrás tentaram fazer nos Estados Unidos, não deu certo, e no Brasil eles acharam um modelo e estão começando a digitalizar, né, no local algumas informações, uma equipe analisa e devolve alguns diagnósticos em torno de 15 minutos, 30 minutos. Eu tenho uma outra aqui que é a Adam Robot, que é uma startup também que faz um trabalho de desenvolver um diagnóstico básico visual, né, que é digitalizado. Então eu faço aquele diagnóstico, digitalizo, gero ali algumas informações, posso compartilhar com o meu oftalmo, ou posso pedir para uma equipe de oftalmo analisar isso, em alguns lugares que eu não tenho acesso a esse profissional, e a partir daí, em pouco tempo, saber o que eu posso fazer. Então eles, inclusive, estavam levando para a África esses equipamentos para lugares muito remotos, em que você tinha acesso numa central, você tinha acesso à tecnologia, à internet, então eles coletavam aquelas informações em algumas tribos, em algumas regiões,
e depois trazia para essa central e compartilhava com médicos que não necessariamente estavam lá. Então a gente está digitalizando o serviço da saúde, facilitando o processo. Vocês concordam que muitas vezes, né, claro que existe a relação médico e paciente, e não é esse o objetivo substituir, mas como é que eu facilito isso? Como é que eu permito lugares que não têm acesso a ter acesso a isso? Aqui é um exemplo de um robô que eu posso, né, levar, por exemplo, os remédios, e ele só abre com o digital médico ou com acesso médico no quarto adequado. Então eu evito, por exemplo, né, desperdício, evito também erro em relação a alguns medicamentos. E aqui só um caso interessante, que é um copo que ele traz, né, ele mede, por exemplo, põe o café nesse copo e ele mede, reconhece que é café, e ele começa a me dar em porcentagens ali, ou, né, medidas, o que eu tenho de cafeína, quanto eu tenho de açúcar, e eu começo a fazer um controle da minha saúde muito melhor daquilo que eu estou consumindo. Seja no nível micro, né, quase nano tecnológico, ou no nível maior, a gente tem essa transformação acontecendo. E aí vem um ponto que eu acho fundamental comentar com vocês, que é mais um aspecto na área de saúde. Então, o que eu percebo, né? Vou retomar. Aumento dos custos, tecnologia acelerada, cada vez mais startups, recebendo inclusive investimento de fora, de outros países, de grupos econômicos, para concorrer com a medicina de forma tradicional, principalmente das cooperativas e dos grupos médicos tradicionais. E eu tenho um aspecto muito forte no nosso setor, que eu acho que todos nós estamos percebendo, que é cada vez mais fusões, aquisições, verticalização da saúde. Eu tenho grandes grupos econômicos, né, que não são no modelo cooperado, ou seja, eles têm todo o processo digital integrado. Eles têm maior controle dos gastos de saúde, porque eles estão trabalhando com médicos que são, na sua maioria das vezes, né, são médicos ou profissionais de saúde e profissionais não médicos, que fazem parte da sua estrutura, então tem contratos de trabalho específico, e aí esse esforço, só trouxe essa imagem aqui, para a gente perceber o seguinte, o desafio que a gente tem, porque muitas vezes o custo de saúde, né, ou os planos de saúde, modelos de saúde, eles têm mais autonomia, eles têm alguns desafios a menos que a gente, que tem o processo cooperado. Então, a velocidade que eles têm, eu vi falar, por exemplo, de algumas dessas empresas aqui, que conseguem chegar num lugar, implantar um hospital, definir padrões em menos de 3 meses. E quando a gente olha para o processo cooperado, que tem uma outra visão, tem um outro foco, às vezes a gente leva anos para tomar decisão em relação a um sistema, se vai ou não vai, se digitaliza ou não digitaliza. Isso aqui é a minha percepção, tá? E eu queria ouvir de vocês também se isso faz sentido. Esse contexto da saúde, vocês estão sentindo isso? Faz sentido o que eu comentei com vocês e compartilhei? Vocês sentem que isso vem impactando o negócio de vocês também? E aí, gente? Professor Hélio, me ajude nessa resposta, ou nesse caminho. Professor, habilita o áudio. Aqui. Aí. Esse desafio que vem dessas fusões, das aquisições, de tudo isso que o Tarso colocou, ele se junta ainda mais às mudanças que nós temos na sociedade. Então, além da questão da saúde, da tecnologia em si, eu tenho elementos adicionais. Por exemplo, eu tenho cada vez mais pensando em economia circular. Como é que eu faço no meu hospital, na minha clínica, na minha cooperativa, os conceitos da economia circular que esse meu cliente, beneficiário, paciente, começa cada vez a valorizar mais? Como é que eu mostro isso para ele, que eu estou acompanhando esta tendência? Como é que eu evito os resíduos? Cada vez mais o nosso consumidor, o nosso beneficiário está consciente, cada vez mais fazendo perguntas. Mas por que eu tenho que pagar essa taxa da cooperativa? Por que eu tenho que pagar esse valor de consulta? Dias atrás, né, Tarso, nós observávamos uma empresa que lançou aquelas consultas, né, a 5, e quanto era? Acho que era 5,50? R$ 5,90 por mês. R$ 5,90 o plano. Algo totalmente diferente. Se o meu cliente, o meu consumidor, o meu beneficiário começa a perguntar, isso vai impactar nos nossos negócios. Modelos de alimentação, na medida em que muda a maneira como as pessoas se alimentam, impacta na maneira
que isso vai fazer a saúde funcionar e atender. Então, eu mesmo, sendo da área de saúde, tenho que estar atento com as mudanças dos hábitos alimentares. Eu tenho que estar atento para a questão da sustentabilidade. Então, eu não posso ter hoje mais um hospital que não seja, que não tenha um respeito muito forte a questões ambientais, uma clínica que não leve em conta isso. Eu não posso ter uma secretária do médico no consultório, pegando o cliente meu, está ali na frente, sentado, esperando, e ela imprimindo uma filha de folhas, não é o suficiente, rasga e joga no lixo, na frente do meu cliente. Como é que eu mostro isso? Como é que eu mostro essa sustentabilidade? Então, vejo que além dos meus processos que eu tenho para atender lá a questão saúde, tem outros elementos que vão impactar o nosso negócio. Cada vez mais, como disse o Tarso, o foco sai de eu pensar em desenvolver produtos e serviços para o cliente e trazer o cliente para dentro para experimentar e me ajudar a desenvolver um produto ou um serviço novo. Quantas vezes nós fizemos de trazer o nosso beneficiário para conversar conosco dentro da cooperativa, para ouvir dele o que você gostaria que pudesse ser feito melhor? Você quer experimentar um serviço novo? Quer testar? Ou seja, trazer ele para dentro da experiência de ser beneficiário da nossa cooperativa. No âmbito da gestão, muda a velocidade, porque hoje nós estamos muito conectados. Eu preciso cada vez mais trocar informações de forma mais rápida, para tomar decisões mais rápidas no âmbito da saúde. Eu tenho cada vez mais essa minha população jovem que detesta ir no médico, e que cada vez mais está atrelado a um celular. Daqui a pouco ele está grudado com o celular. Como é que eu faço para fazer esse cliente jovem, que está com 18, 19, 20, 25 anos, e que poderá ser cliente meu até os 100? Aquela lógica que o pessoal da Doctoralha, que é uma startup nossa aqui de Curitiba, o presidente comentou comigo, nosso negócio é do leito ao leito. Do leito de nascimento até o leito de morte. É ali isso que nós queremos acompanhar o nosso paciente. Essa startup tem essa visão e passa por esse novo comportamento do jovem. O novo comportamento do meu paciente, valorizando a questão, de novo, do ambiental, valorizando as redes sociais que são importantes para nós, mas quando fala bem e quando nos causa problema. Esse cliente cada vez mais beneficiário, ele quer qualidade, velocidade, conveniência. Nesse meu associado, por sua vez, eu, enquanto cooperativa, o meu associado cooperado, ele está cada vez mais conectado. O papel da mulher mudando fortemente, se ampliando no âmbito cooperativista. O nível de exigência do meu associado, meu médico lá, está cada vez maior, ele exige cada vez mais da cooperativa. Existe uma nova geração que está chegando no meu consultório, que vai substituir o meu médico que está na cooperativa há anos. Como é que eu estou trabalhando com essa geração mais jovem que vai suceder o meu associado? Esse meu associado tem acesso amplo à informação e ele tem ofertas das mais diversas, que não só da minha cooperativa. Tem um marketing agressivo enorme das multinacionais, das grandes empresas, vindo na direção da saúde e assediando muitas vezes o meu médico, o meu associado. Cada vez mais o nosso ambiente sendo mais tecnológico, cada vez mais esse meu associado cobrando. Eu quero o que tem de melhor pelo menor custo possível. Caramba! E aí a doutora Kátia tem que dar uma resposta para esse associado. Caramba, ele quer isso, e como é que eu faço? Isso vai exigir que a gente traga um novo mindset, uma nova mentalidade. Nessa nova mentalidade, reforçando o que o Tarso comentou, experiência do cliente. Eu tenho que olhar para o meu cliente. Eu, enquanto professor, nas minhas capacitações, tenho que olhar a experiência que o cliente, que o meu aluno experimenta comigo no virtual, no presencial, no híbrido ou em qualquer tipo de plataforma. Qual que é a experiência de aprendizado? Eu e ele juntos. Como é que eu vou fazer isso para cada vez mais eu aprender sobre ele? Como que eu faço o aprendizado móvel, de maneira que eu consiga fazer com que ele esteja conectado sempre comigo? Como que ele vai ter esses micro aprendizados de relação comigo?
Como que eu posso gamificar alguma coisa? Um game para meus beneficiários mais jovens ou para os meus beneficiários infantis? Eu posso fazer uma gamificação onde o término do game é no consultório? Eu posso fazer a utilização para mudar essa mentalidade, usar inteligência artificial e Big Data. Minha filha, que fez engenharia de computação, ela vai começar agora um trabalho, ela já está no mestrado, pesquisa dela de mestrado. Ela vai trabalhar para aquela startup ali que o Tarso comentou, a High Lab, que é aqui de Curitiba. O que ela vai fazer? O trabalho dela de mestrado é olhar a partir do microscópio, colocar no microscópio inteligência artificial, aprendizado de máquina e comparação com Big Data, de maneira que eu acelero a velocidade que eu dou um diagnóstico a partir do microscópio. Isso muda a maneira das minhas clínicas trabalharem. Hoje a High Lab já está em mais de 400 cidades do Brasil todo, já está com a patente dela nos Estados Unidos e já também está com a patente na Europa. E vão ser o próximo unicórnio do Brasil. Esses caras estão competindo. São meus amigos. São ex-alunos nossos da PUC, o diretor é meu amigo e tal, mas vão concorrer direto com a área de saúde. O pessoal nosso da Unimed, os meus amigos da Unimed aqui do Paraná, eles estão lá coçando a cabeça, lá do tipo, caramba, eles estão vindo, estão ampliando, e não tem barreiras geográficas de atuação. Usar inteligência artificial, Big Data, usar a realidade aumentada. Tarso deu um bom exemplo disso, de um médico fazendo cirurgia à distância e curadoria. Eu estou preocupado no meu processo de transformação digital em como que eu acompanho o meu cliente o tempo todo, do leito ao leito. Gravem esta frase, porque isto é você participar da experiência do cliente o tempo todo. E aí eu trago para vocês, espero que vocês já tenham lido, que é o documento do Congresso Brasileiro do Cooperativismo de 2019. É o documento que, do meu ponto de vista, é o mais bem elaborado sobre cooperativas e transformação digital. E as principais tendências que saíram neste evento, que foi em maio de 2019, gente, esse arquivo está disponível na web. Primeira das tendências e alerta. Transformação digital das cooperativas, do agro, da saúde e do crédito, do transporte, da energia, do trabalho. Vai ter um impacto muito grande. Tá claro isso lá. Vai mudar o papel da liderança. O papel na meio da liderança das cooperativas muda, porque ele vai precisar ser cada vez mais estimulador da inovação e da transformação digital. Ele vai ter que mudar o mindset dele, a maneira dele pensar e perceber. Nós vamos ter que ser mais rápidos. Quem está pregando isso é o Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Organizações mais rápidas, ágeis para tomar decisão. Cada vez mais as áreas terem um maior empoderamento e autonomia, de maneira que a tomada de decisão possa ocorrer cada vez mais lá na ponta, mais próximo do operacional que está em contato com o meu cliente. E, nessas tendências, a quinta, o engajamento das novas gerações. Como é que eu trago eles para ser no agro? No agro nós temos diversos trabalhos nessa linha, o Crédito também tem feito alguns bons trabalhos. Como é que nós vamos fazer isso na saúde? Mas o que é essa transformação digital? É que eu trago um conceito que eu gosto muito, que é o do conceito do Sebrae, que diz que transformação digital é um processo de mudança cultural nos modelos de negócio pela integração de tecnologias digitais de forma pervasiva em todos os processos. Desde a hora que eu faço o atendimento e o cadastro do meu cliente, até a hora que eu estou fazendo a cirurgia dele no hospital e liberando ele para casa. Em todos os processos. E que resulta em mudanças fundamentais na forma como é entregue valor para os clientes e para as partes interessadas. No Congresso Brasileiro também teve uma definição, que é a definição que muitas cooperativas utilizam, que é: transformação digital é o uso da tecnologia para melhorar radicalmente a performance, desempenho e o alcance das nossas cooperativas, das nossas organizações. Então, passa pela tecnologia obrigatoriamente. E aí vem aquela pergunta:
nós, das nossas cooperativas, estamos preparados para essa transformação digital? Nós estamos predispostos a internalizar essa tecnologia, a investir, a conhecê-la, porque isto vai mudar os nossos negócios? Se nós deixarmos para mudar daqui a um ano, estaremos um ano atrasados em relação a todos os demais que já estão fazendo isso. Com isso, Tarso, mostra para o pessoal o que é que vocês estão fazendo lá de Unimed Fazer Digital na Unimed Grande Florianópolis. Pode compartilhar aí. Mostra o caso aqui. Agora nós falamos dos conceitos e agora vamos ver como é que isso está sendo feito. Perfeito, professor. Obrigado. Deixa eu colocar aqui no modo da apresentação. Acho que tem pergunta aqui também, tá? Do lado, depois a gente responde, gente. Eu acho importante trazer, professor, e aí eu acho que essa pergunta é primeiro assim. Minha percepção é que a gente está aprendendo, tá? Tentando te responder um pouco. Estamos aprendendo. E eu considero que a gente vive num mar que tem oportunidades e tem tubarões. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Mas eu gosto de trazer que esse contexto nosso da Unimed está entre o fazer digital, e é essa questão da digitalização da cooperativa, ou seja, pegar os nossos processos hoje, pegar nossos modelos, o atual, e digitalizar. Mas tem uma competência que vai ser fundamental para sobreviver da cooperativa como um todo, que é nascer digital, ser digital. O que é a diferença disso? Na prática, existem novos produtos, novos serviços, uma nova forma de fazer, que se ela esperar a gente digitalizar todo esse legado, né, todo esse processo como ele era, vai demorar muito tempo. Então, às vezes, é mais fácil eu ter com esse digital first mindset, que a gente fala muito, né, esse pensamento digital primeiro. Tudo que é novo, a gente tem gasto energia em ter uma mentalidade digital. E como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, com pessoas. Não tem como fazer isso. É o que o professor comentou, a gente precisa mudar as cabeças. Eu trouxe algumas carinhas aqui, o nosso CEO está por aqui também, o Richard. Mudar cabeças. E a gente tem discutido o tema, trazer para a pauta, trazer para a discussão, como a gente está fazendo aqui. Mas isso não pode ficar num campo só de diretoria, não pode ficar só num campo da alta gestão, isso aí precisa percorrer a comunidade dos colaboradores. Então a gente discute isso frequentemente. A gente trouxe, né, para essa base que eu falei da jornada, e aqui tem uma expressão muito forte do Richard, que é nosso CEO, que ele fala em obsessão pelo cliente. # obsessão pelo cliente. Ele usa isso em vários momentos. E aí, claro, né, a cooperativa ela passou por desafios em 2015, houve uma gestão, uma governança que foi toda criada em cima disso, e nos últimos 2, 3 anos, investindo forte em inovação. Para trazer algum exemplo, né, o Richard, que é nosso CEO, acredita muito nisso, então a gente tem uma liderança que acredita, estuda, foi fazer curso, inclusive, de conselheiro de inovação, ou seja, vou buscar conhecimento para poder fazer a mudança na minha equipe. Estimula muitos de nós a fazer esse tipo de trabalho, e a gente começou a fazer uma conexão. O Grentes, que é o Barba, aqui que vocês estão vendo, o Alexandre Grenteski, né, ele entrou um pouco antes que eu, entrou em março do ano passado, para cuidar de inovação aberta. Então a gente criou a presença da Unimed também, Grande Florianópolis, atuando de forma ampla, junto com a área de TI, com o Juliano, que é o nosso CIO, que é responsável pela área de tecnologia, juntos para acelerar a digitalização de processos, entender as dores das áreas, começar a ouvir os nossos beneficiários e acelerar, né, essa digitalização, esse processo. Então a gente começou a se conectar com o Link Lab, entre outras iniciativas, para poder fazer um trabalho de conexão com startups. Só ano passado a gente teve 35 startups que fizeram provas de conceito, testes com a gente. Então se abrir, porque muitas vezes o tempo que a gente tem dentro de casa, a gente não tem às vezes capacidade, tempo, energia, e nem sempre recursos, né, sejam eles financeiros, ou sejam recursos de conhecimento, como a gente fala lá, né, de cabeça mesmo, para poder fazer essa transformação. Um outro ponto, a gente começou a fazer um trabalho para comunicar melhor com esse cooperado. A gente faz a conexão cooperado e conta para o cooperado e compartilha com o cooperado quais são essas principais inovações, quais são os principais desafios. E aí vou mostrar algo que eu acho que é interessante para vocês. Às vezes eu participei de um evento de cooperativa esses dias, foi um dos primeiros eventos de cooperativa e transformação digital no Brasil, e a gente apresentou isso, o pessoal ficou um pouco assustado. A gente trabalha lá com 3 motores, a gente chama de multidestria. Quando você fala em inovação, normalmente eu falo assim, eu tenho que ter um time
trabalhando a melhoria, a inovação do dia a dia, e eu tenho um time pensando em inovação mais radical, a inovação que vai trazer um conceito novo, um produto novo. Nós temos 3 motores que a gente chama. Um motor, que é o motor 1, que o objetivo, claro, é melhorar os nossos serviços, hospital, redução de custos, tem esse foco na operação no dia a dia, que é a extração. O segundo motor, que foi o que eu entrei para tocar na Unimed, é o motor exploração. Então, assim, eu estou fazendo o que nasce digital. Qual que é a melhor... Se a Unimed, Grande Florianópolis, nascesse hoje, como que ela deveria ser? E aí, a partir disso, eu faço experimentos, testes, provas de conceito, tem um time pequeno, enxuto, né? Eu falo brincando às vezes que a gente é meio que área 51, a gente começa a experimentar algumas coisas ali, usando tecnologia, mas para justamente eu reduzir o que a gente chama de fricção. Aquele processo que tem, a gente fala em Santa Catarina, tem muito cotovelo, vai para um lado, vai para outro, assina aqui, passa por lá, 5 assinaturas, não cabe mais. Eu preciso sair, em vez de A para B, para C para D, eu preciso de A para B. E para isso a gente precisa de visão sistêmica. A gente está fazendo o que a gente brinca que é hackear o sistema. Como que a gente aprende e faz melhor para ajudar a contaminar e acelerar esse processo. E por fim, existe o chamado motor 3, que a gente chama de motor de extermínio. Isso mesmo, gente. A gente está pensando também em como que a gente pode matar o nosso próprio negócio. Em que sentido? A gente tem se aproximado cada vez mais de startups e outras soluções que possam abrir a nossa mente e mudar nosso jeito de fazer. Será que não existem formas diferentes? Então a gente trabalha essa multidestria, algo bem interessante e bem característico hoje da Unimed. Eu tenho hoje, minha equipe trabalha muito no motor 2 e motor 3, olhando para essas oportunidades. A gente apoia startups, suporta startups. Vocês viram ali que eu destaquei a Laura, né, a Robolaura, por exemplo. A gente hoje participa, inclusive, do conselho deles para poder discutir oportunidades na área de saúde. E aí vem um ponto importante que eu acho que qualquer cooperativa, qualquer empresa, qualquer clínica, qualquer hospital precisa aprender a fazer. A gente precisa pensar produtos. Começar a ter uma mentalidade de produto. Serviço e produto. E aqui a gente começou a atribuir papéis. Hoje, quem cuida do cliente, existe um PM, né, um Product Manager cliente. Ele estuda quais são os desafios, quais as melhores práticas, o tamanho do mercado, como é que eu posso provocar a minha área de negócio a desenvolver novas soluções. E para mostrar isso para vocês, talvez o desenho fique pequeno para alguns, eu acredito muito nisso aqui, tá? Esse é o desenho da minha área. O foco da minha área é criar experiências que sejam incríveis e inspiradoras. E a partir disso eu só consigo fazer isso com uma boa eficiência operacional, tomar a decisão baseada em dados e talentos, ou seja, eu preciso atrair talentos. Então todo o aspecto do digital que a gente trabalha aqui, desde o marketing, da forma como a gente vende, a gente sabe que a área de saúde tem uma série de regras, né, que a gente tem que cumprir, mas hoje existe uma série de oportunidades de como fazer isso. Quanto o marketing digital, como os produtos, serviços e experiências, elas precisam pensar de forma integrada isso como experiência, para eu falar como o professor falou, é gamificação, é engajamento, é experiência do cliente, presença multiplataforma, conteúdo. Eu não posso pensar em uma compra, eu não posso pensar em um relacionamento, eu não posso pensar num tratamento específico que vai lá, faz um exame e vai embora. Como é que está esse meu paciente? Como é que eu posso fazer esse acompanhamento? E a tecnologia pode nos ajudar a fazer isso, não só no sentido de vender, mas no sentido de cuidado, no sentido de abordagem humana. Isso não vai morrer, né? Eu falo e vou reforçar para todos aqui, o meu maior desafio hoje com o time dentro da Unimed é a gente criar o que a gente chama a receita perfeita do hambúrguer, brincando, né? Que normalmente um hambúrguer você tem uma porcentagem de carne e uma porcentagem de gordura. No nosso caso, é uma porcentagem de tecnologia e uma porcentagem muito maior de contato humano, porque é isso que as pessoas mais reclamam, mais querem. A doutorada que o professor comentou fez uma pesquisa e apontou que uma das maiores reclamações é a falta de abordagem humana dos médicos, dos profissionais não médicos, dos planos de saúde. Então, peraí, a gente quer digitalizar, quer fazer transformação digital, mas o mais importante é a abordagem humana? Sim. O que a gente precisa parar de fazer é criar gargalo, porque as pessoas cada vez mais têm uma experiência terrível com a saúde, seja para autorização, seja para reembolso, seja para uma série de coisas, a gente sabe bem. Então, para trazer alguns casos concretos da Unimed, Florianópolis, a gente desenvolveu, por exemplo, uma carteira digital chamada TechCash, exatamente para os cooperados, e os médicos hoje, por exemplo, teleconsulta, eles não levam 30, 45 dias, 60 dias para receber sua produção médica, eles recebem até 24 horas. E a gente quer ampliar isso para outra parte da produção médica. Ou seja, melhor experiência, uso de tecnologia para reduzir o processo burocrático e melhorar a experiência desse cooperado. A gente lançou um programa chamado Backbeat, de remuneração variável, que tem a ver com os protocolos, né,
E assim, a produtividade médica mesmo. Se o médico segue alguns protocolos, ou seja, não fica receitando exame atrás de exame, ou realmente acompanha e tem um trabalho com os indicadores, é parceiro, né, suporta o processo da cooperativa, participa de alguns processos, ele tem uma remuneração diferenciada. Então, a gente criou um programa para estimular, dentro das regras, né, do jogo da saúde, fazer com que esse cooperado seja mais participativo do processo da cooperativa e, ao mesmo tempo, a gente possa melhorar a sinistralidade, né, dos nossos planos de saúde. Telemedicina, a gente lançou todo um processo e foi feito em menos de 60 dias. A gente desenvolveu, foi buscar fornecedor, testou e disponibilizou para os nossos médicos, né, a oportunidade de usar uma plataforma completa de saúde para fazer a sua teleconsulta. Então esse é um papel um pouco nosso. E aí que eu quero agregar com inovação, né, mais do que isso, a gente foi atrás e desenvolveu uma cabine de telemedicina chamada Dr. U. Essa aqui é a primeira versão, tá? Tá saindo uma versão 2 agora. Ela está em 2 empresas, então como a gente atende grandes empresas, né, eu tenho lá 4 mil, 3 mil, 5 mil beneficiários, a gente disponibilizou uma cabine 24/7, em que o médico cooperado pode, né, consultar, se ele tiver disponibilidade de agenda, é ele que escolhe, claro, esse processo, mas hoje a gente disponibilizou por 24/7 para que esses clientes da Unimed, esses beneficiários, pudessem fazer uma teleconsulta com todo o nível de segurança. Inclusive, ela é adesivada com adesivo anti-Covid, tem todo um processo, né? Aí tem uma série de aplicações. Eu consigo tirar alguns indicadores da saúde desse paciente, fazer uma teleconsulta, já imprimir uma receita e fazer, se for o caso, né, ter acesso a uma receita digital ali que eu possa depois utilizar. Enfim, a gente pensou nessa experiência, agora está sendo uma versão, inclusive há a possibilidade de a gente colocar em shoppings, em regiões que não têm acesso tem necessidade de clínicas e não tem acesso, ou tem muita demanda e pouco acesso. Então a gente pensou nisso para facilitar a conexão com o paciente. Fora isso, a gente renovou completamente a experiência do aplicativo. Normalmente os aplicativos, né, de plano de saúde, eles são muito, eu diria assim, né, eu uso uma vez quando eu preciso, e agora eu também tenho, desde a última versão que foi lançada semana passada, a oportunidade de fazer teleconsulta, agendamentos dessas teleconsultas, isso sempre pensando o seguinte, como é que eu conecto o meu cooperado, médico cooperado, para que ele possa ter uma intimidade melhor com esse cliente e facilitar a vida desse cliente. Além disso, eu comentei da Robolaura, né, que é uma inteligência artificial, ela é muito utilizada para controle de infecção hospitalar, mas ela tem uma linha de negócio, e é o que a gente usou bastante, que é o chamado pronto atendimento digital. Então, qual que é o papel dela? Por exemplo, agora no Covid, a triagem, a gente utilizou essa triagem do Laura em nossos canais de comunicação. Eu mesmo, quando estava com risco eu tinha imaginado, estava com um pouco de febre, tossindo, respondi um questionário, conversei com essa inteligência artificial, ela me orientou aí no atendimento ou não, e ela faz um acompanhamento desse paciente. E além disso, a Unimed disponibilizou, né, sem custo, investiu para poder disponibilizar para todos os municípios da região, a gente atende, são 17 municípios, para as prefeituras utilizarem a mesma tecnologia de forma gratuita e fazer também um pouco do nosso papel, que é um papel de comunidade também, de atuação na comunidade no entorno. Fora isso, outro caso interessante, a gente transformou completamente nossa área de atendimento, né, hoje, para os totens desse autoatendimento, então autosserviço. E o que a gente fez? A gente colocou, acho que é bem interessante isso, eu achei inovador, nessa questão da experiência do cliente, a gente colocou 2 cabeças prateadas, que a gente falou, 2 colaboradores com mais de 60 anos, para fazer o acompanhamento e atendimento das pessoas que vão até esse pronto atendimento. Eles ficam ali acompanhando, ensina a baixar o aplicativo, se não quiser usar o aplicativo, pode usar o totem, orienta com o totem, faz todo o acompanhamento, conversa. Então a gente percebeu que um dos cuidados que a gente tinha que ter é que às vezes a linguagem, né, não adianta eu tenho lá vários senhores e senhoras que vão lá, muitas vezes, né, para resolver coisas básicas, como uma segunda via no boleto, etc. E a gente trouxe para essa experiência para aproximar essa linguagem, falando, olha, você faz assim, aqui é melhor, ó, o que você achou? Então, a gente percebeu um aumento significativo na satisfação dos nossos clientes nesse sentido. Outro ponto importante que eu comentei, e que eu acho que faz todo sentido, né, a gente não consegue fazer nada disso sem talentos, sem pessoas. E aí vem o grande desafio, como é que eu torno a cooperativa uma empresa de tecnologia? Como é que eu atraio talentos de tecnologia para uma cooperativa que está fazendo na segunda-feira, né, com muito orgulho, aí 50 anos de existência?
Então, isso aqui eu tive a oportunidade de participar desde a construção e ideação. A gente montou um desafio chamado Talentos do Futuro UGF, né, que é a Unimed Grande Florianópolis. E o Talentos do Futuro, a gente lançou 4 desafios. As pessoas que querem participar, querem ter uma vaga para trabalhar na Unimed Florianópolis, elas respondem a desafios que é como eu posso, com tecnologia, nos próximos 10 anos, impactar 10 milhões de pessoas. E a gente colocou alguns desafios relacionados à saúde mental, ao sistema, né? A gente fala também uns outros desafios relacionados ao cardiovascular, outro desafio relacionado à saúde de adolescentes. Então a gente começou a trabalhar esses desafios e eu digo, fiquei bem feliz que a gente teve, em menos de 30 dias de campanha, a gente teve 600 currículos inscritos. Desses, 300 responderam aos desafios e a gente está fazendo toda a seleção agora. Então, posicionar uma cooperativa, posicionar também a gente, para a gente ser uma empresa vista como uma empresa na área tecnológica, que quer fazer inovação, que está aberta à inovação, se posicionar é super importante nesse momento. E aí reforço para vocês que talentos tem a ver com algumas características fundamentais, tá? Eu gosto muito desse conceito do Albert Bandura e do Isaac Asimov, que eles estudaram o que as crianças americanas tinham que aprender para elas serem competitivas, no sentido de conseguirem trabalhar no futuro da chamada indústria 4.0, da quarta revolução, que é o contexto que a gente está vivendo agora de transformação. Eles falam que a gente tem que ser autoeficaz, que a gente preparar as crianças não só para as habilidades técnicas, mas principalmente para que elas possam ter, primeiro, alfabetização digital, ou seja, consigam utilizar a tecnologia, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade em fazer uma pesquisa, conectar as informações. Eu não preciso necessariamente saber tudo onde está, mas eu preciso conectar isso. E como é que eu posso usar a tecnologia a meu favor? Eu não preciso ser um especialista em inteligência artificial para saber os benefícios e como aplicar a inteligência artificial, né? A gente fala isso de sabedoria tecnológica. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E como é que a gente desenvolve isso nas nossas equipes? Criatividade, resiliência. A gente tem uma geração que está vindo, né? E a gente já fez algumas discussões, já participei de algumas discussões sobre isso, que qualquer coisa, não dá, não sei, é muito difícil. Como é que eu desenvolvo resiliência aprendendo, percebendo o seguinte, nós vamos errar. A questão é se a gente vai errar agora ou daqui a pouco. E se a gente não tiver uma capacidade de aprender com isso e desenvolver, a gente não vai conseguir parar em pé. Mentalidade empreendedora, botar para fazer em cima de um desafio, em cima de uma oportunidade. E claro, né, a gente fala hoje do lifelong learning, né, que é essa ideia que vamos aprender sempre durante a nossa jornada, ter essa capacidade de aprendizado, de estudar, descobrir, ser curioso. Então esse profissional autoeficaz hoje, ele é fundamental. E a gente precisa desenvolver essas competências, né, esses soft skills, essas habilidades que não são técnicas, são habilidades comportamentais nas nossas equipes. Por fim, só para a gente avançar um pouco mais, né, e fazer uma síntese desse processo, nas nossas organizações, independente se a gente é uma clínica de um doutor só, ou se a gente é uma cooperativa com diversos profissionais de saúde, a gente precisa ter claro qual é o nosso propósito. E aí eu vou compartilhar o propósito da nossa área lá, que é salvar vidas e cuidar das vidas que salvam vidas. Essa é a razão de existir do nossa área, né? Então, a minha equipe tem bem claro que, no fim das contas, se aquilo que a gente vai desenvolvendo não salvar vidas e não cuidar das vidas que salvam vidas, ou seja, dos médicos, cooperados, profissionais de saúde, a gente não está fazendo a nossa missão. Deixar isso claro para todo mundo e saber qual é a razão de existir desse negócio. Depois, desenvolver um espaço em que todos possam aprender. Uma cultura de experimentação e entrega. Experimentação, erro, aprendizado, faz de novo, entrega. As pessoas precisam se sentir seguras para poder também inovar. E ter claro, né, sempre esse cliente no centro, como foco, ele que é o... E eu gosto de dizer que eu escuto muita gente falar que em primeiro lugar vem o cliente, mas na prática não vem. Eu não consigo visualizar isso nas empresas. E uma cultura de resultado. A gente precisa medir o que a gente está fazendo. A gente vive uma era com o digital que eu sou capaz de medir comportamento, resultado, esforço, e é importante vocês fazerem isso também. E aí, gente, será que um pouco do que eu falei faz sentido para vocês? A Unimed, né, a gente está aprendendo, e eu gosto de falar isso, hoje a gente tem um desenho muito próximo a esse, não atingimos ainda o nível que a gente gostaria, a gente agora acabou de, sexta-feira passada, estava participando da conclusão de um processo de clientologia, a gente pegou uma consultoria que está nos mostrando como que a Disney trabalha encantamento do cliente, a gente definiu alguns princípios para agora treinar toda a cooperativa, os nossos 1.200 colaboradores, na primeira escala 150, e depois a gente vai trazer para todo mundo,
para como a gente pode criar encantamento no nosso processo no dia a dia e criar uma jornada de saúde para os nossos clientes, colaboradores, cooperados, prestadores de serviço, etc. E aí, como é que é para vocês? E como é que é isso, professor? Né? O que falta para a gente chegar nesse nível aí? Pois é, então, para isto, deixa eu compartilhar minha tela agora. Vamos só esperar compartilhar ali. Aí, né? Para que isso funcione, a gente precisa pensar na transformação digital primeiro, olhando todo esse caso que o Tarso apresentou para nós. É mais do que digitalizar atividades e processos. Não pode pensar que só digitalizando eu fiz a transformação digital. Também eu tenho que ter em mente que isto é mais do que estar nas mídias, estar no Facebook, nas redes sociais, no Instagram e tal. É parte, mas não pode ser só isso. A transformação digital significa eu trabalhar com processos, tecnologias, mas pessoas, que é o meu fundamental para eu fazer essa transformação digital. E aí a gente apresenta para vocês a abordagem que nós chamamos de 4x4, onde eu me preparo para fazer a transformação digital da minha clínica, do meu hospital, da minha cooperativa, já pensando em quais resultados. Na preparação, eu vou estar olhando quais são as minhas estratégias de transformação digital. Eu penso, como é que eu posso conhecer e mobilizar essas novas tecnologias e trazer para dentro da cooperativa para que eu internalize e possa utilizar da maneira mais, parece estranho, mas tecnologia mais humanizada o possível? Nesta preparação, eu preciso sensibilizar e desenvolver gente, pessoas. Os meus colaboradores têm que estar engajados. E eu preciso repensar todos os meus processos existentes na organização. Fazendo isso, eu vou estar focando em melhorar a experiência do cliente, do associado, do cooperado, principalmente superando as suas expectativas. Além disso, eu vou conseguir também otimizar todos os meus processos, operacional, de aprendizagem, administrativo, gerencial, tudo. Eu consigo, como resultado, trazer também a possibilidade de criar novos modelos de negócio. Aqueles negócios que vão acabar com o nosso negócio. Primeira vez que o Tarso me mostrou aquele motor 3 ali, eu fiquei, caramba, isto é desafiador. Eu pensar num negócio que vai acabar com o negócio que eu estou hoje. Mas é preferível que eu descubra isso do que outros descubram antes que eu. E eu estou no meio do negócio. Eu tenho mais chances e possibilidades. E a quarta grande ação e resultado esperado é que a gente crie essa cultura, esse mindset digital dentro das cooperativas, em que tudo eu penso no digital. Para guardar na mente, eu preciso preparar estratégia, tecnologia, pessoas e processos para poder obter a experiência do cliente, processos melhores, novos modelos e a minha cultura digital. Como é que está na sua cooperativa isso hoje? Tarso, quer apresentar as propostas ou quer que eu apresente? Pode apresentar, professor. Vamos lá, eu pego no próximo. Ok. O que o cooperativismo previu para vocês? Trabalhar com startups e aceleradoras. Temos que aprender. A FECONG tem que aprender isso, FECOM. Estimular a criação de cooperativas digitais e startups cooperativas, antes que criem e nos ultrapassem. Criar programa de geração de novas tecnologias e de gestão, inclusive, para o cooperativismo. Trabalhar junto às áreas de ciência e tecnologia. Incentivar trabalho cooperativo em rede, que é um drama, a gente fala dentro do cooperativismo e não se pratica intercooperação. Eu estava com o pessoal de Brasília hoje, com sistemas do Brasil inteiro, o pessoal não troca, é impressionante. Desenvolver a capacitação de inovação para conselheiros e dirigentes, isso aqui foi proposto pelo Congresso Brasileiro. Promover a intercooperação e ampliar o contato com a academia. Com isso, é importante a gente ter em mente um grande cuidado. A operação engole a inovação no café da manhã. Para eu chegar na transformação digital, eu preciso inovar. E para isso, eu preciso ter tempo para que essas pessoas parem, pensem,
observem os processos, conheçam o cliente, conheçam o beneficiário e tenham um tempo para pensar na inovação e na transformação digital. A jornada da transformação digital, ela começa pela automação de processos, mas ela vai ampliando para a excelência operacional, unifica camadas de uso de dados, usa a parte de BI em tempo real, Business Intelligence e análise preditiva, cria os seus canais, multicanais, omnichannel, empodera o pessoal da frente e autogestão e simplifica a jornada do meu cliente, criando novos modelos de receita e de uma nova forma de eu me relacionar com o cliente, dando para ele exatamente essa sensação de valor por toda a vida. Aqui eu começo a minha jornada construindo a capacidade interna. A gente espera que ela esteja começando hoje, ou se consolidando a partir de hoje, para energizar a capacidade de análise, para empoderar usuários e clientes, para que com isso a gente consiga gerar crescimento e valor para as nossas cooperativas que estão federadas. E aí entra a postura da liderança. Pesquisa da OCB mostrou 84%, acho, dos nossos presidentes e dirigentes cooperativas acham que a inovação é importante. 84% levam em conta no planejamento estratégico, mas, olha que interessante, só 29% aloca recursos, apenas 42% dizem que tem dinheiro, mas se sobrar dos outros. 25% não tem nenhum recurso para inovação e 4% dizem que não vão investir. Então, há um conflito. Se eu quero fazer a inovação para chegar na minha transformação digital, não tem como. E se a inovação e a transformação são estratégicas, como é que eu não tenho recursos? E aí eu resgato de um amigo comum meu e do Tarso, Hans-Gerhard Schorer, ex-diretor de tecnologia da Siemens. Aprendi com ele. Se for estratégico, tem recursos. Se não tem recursos, não é estratégico. Ponto. Ah, mas não temos recurso. Então não é. Eu vou ter que... Ou eu tenho recurso, ou isso não é relevante para a minha organização. Será que isso é relevante para vocês? Organizações excelentes precisam de ótimos executores e com boas práticas. Hoje, as melhores práticas voltadas à inovação, elas estão dentro da ISO 56002, que trata de sistemas de gestão de inovação. É algo recentíssimo, gente, 2020. Primeiro curso no Brasil terminou 2 semanas atrás. Primeiro curso para cooperativas. Olha o item principal destacado na norma. Liderança. Vocês são fundamentais para a inovação e a transformação digital das nossas cooperativas. Eu vou deixar para vocês depois, Kátia, aplicarem, por conta do horário, com os seus cooperados, esta pesquisa para saber como que está a transformação digital. E depois a gente pode, com o tempo, eles respondendo, a gente trabalhar com vocês esses resultados para ajudar a orientar vocês. Tá? Vamos passar e vamos pedir depois para que vocês respondam com o tempo. Bom, palavras do presidente da OCB, senhor Márcio de Freitas. O que ele colocou? Fazendo as mesmas coisas, não iremos chegar em lugares diferentes. Pratique. Dedique-se à inovação. Ouse. Faça coisas diferentes. Se você não inovar, não vai chegar na transformação digital. Busque pensar de forma diferente. E o presidente fecha, esse vídeo está disponível na internet, inclusive. Busque agir de forma diferente. Só assim, efetivamente, vocês estarão fazendo a inovação e a transformação digital nas suas cooperativas e na própria federação. Ok? Era isso, Kátia, que eu e o Tarso tínhamos para essa noite de quinta-feira. Estamos abertos às perguntas, curiosidades. Fiquem bem à vontade. Obrigado. Não, professor, muito obrigado. Sem palavras, é claro que vocês trouxeram um mundo extremamente desafiador, mas eu acho que o João Tadeu foi feliz na pergunta dele. Se eu puder, né, passar para você agora. Então, o João colocou: a transformação digital é tão inovadora e ampla que frequentemente nos assusta. Sem dúvida.
Como as cooperativas de trabalho médico devem mudar seu dia a dia para se incluírem nessas mudanças? Quais seriam os novos modelos de negócios? Fusões de cooperativas de trabalho? Eu vou responder a primeira, como que Ok. elas devem mudar o seu dia a dia, e eu deixo a segunda para o Tarso responder. Como é Ok. que elas mudam no seu dia a dia? Primeira coisa, colocando, João, na agenda do presidente, do dirigente, do superintendente, o tema inovação. Colocar isso na estratégia e em todas as reuniões. Nós temos uma cooperativa agro aqui no Paraná, com a qual nós estamos trabalhando, e que agora, já faz um mês e pouco atrás, todos os gestores, todos os gerentes de qualquer área, em toda reunião que ele faz com os seus colaboradores, um item obrigatório na pauta: inovação. Um item obrigatório de discussão: como é que nós usamos a inovação para a transformação digital? Isso tem que ser discutido com os meus colaboradores, com os meus cooperados, com os meus beneficiários, ou seja, tem que estar na agenda. Eu não posso dizer o seguinte: olha, peraí, vamos fazer um evento no final do ano para discutir inovação. E até lá nós ficamos esperando. Enquanto nós estamos esperando, as startups estão fazendo isso no dia a dia. Outras organizações de médio e grande porte estão fazendo isso no dia a dia. No caso da Doctoralia, eu ajudei eles a montar o programa de inovação deles. E quando eu estava com o presidente, que é o Cadu, eu tive o prazer de acompanhar durante um mês e meio dentro da Doctoralia, e eu acompanhei a forma dele fazer reunião, João. Pasme, a reunião que ele fez na sala dele, toda envidraçada, todos os gerentes, o presidente com todos os gerentes e diretores em pé. 15 minutos de reunião. Como é que nós vamos? Experiência no cliente, onde é que nós podemos inovar, qual que é o nosso gargalo, o que nós temos que fazer, decisões tomadas a campo. Isto ele faz toda semana. Inovação está no dia a dia da discussão dele. Não tem reunião que ele faça onde o tema não esteja presente. Então é assim que eu começo a mudar o meu dia a dia, para começar a me acostumar com essas mudanças, que a inovação esteja permeando toda a cooperativa e todas as discussões, até que se forme uma cultura que as pessoas percam o medo da transformação digital decorrente dessa inovação. Volto a frisar: se nós não fizermos, alguém vai fazer e vai tomar o nosso lugar. Tá. Beleza, dura é responder depois do professor, né? É complicado. Mas assim, até para te responder, João, obrigado pela pergunta. Eu estou trabalhando incessantemente, todo dia praticamente, para usar a expressão errada, todo dia com esse processo de novos modelos de negócio. E aí tenho olhado para diversos negócios. Eu acho que o primeiro ponto é se desarmar que o nosso negócio, o nosso jeito de fazer é o melhor. Na verdade, entender. E aí vem um outro ponto que eu acho que é o maior desafio hoje, e aí eu digo, tá? Tanto dos cooperados, quanto dos colaboradores, que é ouvir. A gente tem uma dificuldade muito grande em parar e ouvir. Eu fiz uma reunião só sobre mulheres e tecnologia dentro da cooperativa e fiz uma pesquisa, mandei para todos os colaboradores, 200 responderam, pesquisa sobre saúde e tecnologia. Foi uma coisa bem interessante. E depois fiz reuniões para ouvir as mulheres, porque 70% da Unimed de Florianópolis são mulheres. E eu falei, caramba, como é que vocês lidam com saúde? Isso olhando para dentro. Que tal agora a gente começar a entender um pouco desses aspectos? Eu descobri coisas que eu não imaginava. Mulheres que cuidam da saúde dos seus filhos, sogra, parentes, até amigos. E aí foi percebendo alguns aspectos como a questão do colaborativo da saúde. Onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, a gente precisa saber e criar condições de ouvir, e isso precisa ser uma prática também. A gente precisa inovar, mas inovar com. Não inovar para apenas. Não inovar porque a gente acha que é o melhor caminho. Porque a gente olhar, né? Pensa assim, bota um monte de médico numa mesma sala para discutir medicina. Uma coisa. Agora bota um médico, um engenheiro, bota alguém da área que cuida da área de serviço, bota lá um psicólogo. Todo dia a gente tenta fazer um trabalho nesse sentido. Meu time hoje, que é um time que eu falo que é um squad, a gente usa muito a expressão squad, né? É um esquadrão que eu tenho profissionais de tecnologia e eu trago lá médico cooperado,
eu trago profissionais não médicos, né, psicólogos, para a gente discutir jornada. Então a gente precisa primeiro aprender a ouvir. E aí, quando eu falo em modelo de negócio, é experimentar. Eu acredito num seguinte fusão. Eu acho que hoje tem muitas cooperativas que não vão ter condições de fazer a revolução tecnológica sozinhas. Então, eu acho que um caminho é eu ter empresa de tecnologia que tenham a mesma linha. Se me perguntasse, hoje eu não sou, né? Eu estou longe de ser perto alguma coisa da Unimed, mas se eu fosse um dos diretores da Unimed, dizer assim, faz uma empresa só de tecnologia que atenda bem todas as cooperativas e façam com que elas conversem os seus processos. Porque a gente gasta muito tempo e muita energia para resolver problemas políticos e burocráticos. Enquanto os modelos de negócio não tem nada a ver com isso. Eles estão voltados para a experiência do cliente. Eles estão preocupados se a gente tem 5 reuniões por ano para resolver os aspectos da cooperativa e do sistema Unimed. Eles estão preocupados se eles vão ter eficiência operacional, se vai resolver a dor que eles têm, se eles vão ter principalmente se eles vão ter uma experiência que é a mesma que eles pagam para ter com grandes corporações, com grandes marcas. Então, porque eles não olham para a gente como modelo cooperado, eles olham para a gente como uma outra marca dentro de um contexto de negócio e vão querer pagar menos para ter mais. Vão querer valor. Vão querer ter essa percepção de valor. Então, eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que passa por discutir novos modelos de negócio, passa por a gente, nas cooperativas, de fato cooperar, que esse eu acho que é o maior desafio. A gente não coopera, muitas vezes, né? A gente trabalha pelos nossos interesses e aí eu acho que falta diálogo muitas vezes. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que, de uma forma muito clara e transparente, a gente precisa também aprender a olhar para o vizinho, para essas startups, por exemplo, que o professor comentou, e aprender com elas. Por que não? Por que não trazê-las para dentro e acelerar, né? Por que não cocriar e entregar junto? Então, eu acho que o nosso modelo de sobrevivência vai ser um modelo híbrido, né? No sentido de que parte vem de dentro da resposta, parte vem de fora, e aí a nossa capacidade de parar em pé, transformar isso em algo que faça sentido, esse é o grande desafio das lideranças, quer dizer, fazer com que essas coisas se comuniquem, né, e façam sentido para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. E não se esqueça, é talento, gente, a gente precisa ter gente dedicada à inovação, gente dedicada à transformação digital, né, eu vejo o investimento que a Unimed está fazendo agora, tem muita coisa que se eu falo, caramba, mas os caras estão investindo nisso, pois é, mas eles estão investindo para aprender, porque eles sabem que se esperar, a gente não vai mudar, né, eu acho que esse é o grande ponto. Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Já que vocês provocaram, então eu volto, eu sei que vocês já deram uma aula aí, já deram muita dica, mas como que a FENCOM, enfim, poderia fomentar a transformação digital entre as cooperativas participantes e seus cooperados? E vocês falaram muito em pessoas, mas como os colaboradores atuais poderiam mudar a mentalidade para essa era mais digital? É a dificuldade que a gente tem um pouco dentro das nossas organizações. Respondendo uma parte inicial e depois o Tarso continua, a questão da intercooperação é algo ainda impressionante de ver. Dias atrás eu estava ouvindo o presidente da Unimed BH, que é uma das nossas referências também, e que é muito boa em termos de inovação, e ele dizendo, as cooperativas precisam baixar os seus muros, as próprias Unimeds, hein, entre si. Elas, Unimedes, concorrendo com as próprias Unimedes, sombreando, etc. e tal. Tarso vivencia isso também lá. E ele dizendo, nós, cooperativas, temos que cooperar entre nós. Como que a federação poderia fazer? Bom, eu posso ter dentro da federação um modelo parecido com o que o pessoal do Rio Grande do Sul fez. Eles criaram um núcleo transversal, criaram um CNPJ à parte. Nesse CNPJ, as cooperativas fazem aporte, as cooperativas independentes, as singulares, elas fazem aporte de recursos e esses recursos são utilizados para criar um núcleo de desenvolvimento e transformação digital. As cooperativas do agro do Rio Grande do Sul, elas lançaram uma plataforma que é disruptiva no âmbito mundial. Eu participei da capacitação deles, conversei com o presidente lá da federação e tal. Eles montaram uma plataforma que junta 29 cooperativas trabalhando digitalmente juntas, todos os sistemas interligados. Abriram mão de muita coisa do individual e criaram um núcleo transversal. Como não dá para deixar isso dentro de uma cooperativa em particular, eles criaram algo, um CNPJ à parte,
em parceria com a FECOAGRO e com o Sescope lá da região, para dar suporte para eles, e esse pessoal desenvolve a plataforma e a transformação digital para todas as cooperativas associadas. Isso me baixa bastante custo, acelera, porque eu estarei desenvolvendo para todas. Aqui no Paraná, recentemente, 6 cooperativas agro se juntaram para montar um grupo de articulação de pesquisa com o Senai. 6 cooperativas agro, que poderiam ser em tese concorrentes, abriram mão, estabeleceram temas e foram fazer parcerias juntos. Então, elas estão aprendendo a trabalhar a transformação digital, aprendizaram juntas. O que cada uma vai tirar depois, vai aproveitar e vai internizar da melhor maneira. Mas reduz os esforços, reduz os investimentos e acelera o processo. Então, a federação poderia ser ousada e criar esse núcleo transversal, que atenderia a todos os cooperados com aportes de cada uma das singulares. Tarso. Então, eu até tinha anotado algumas palavras para falar aqui, eu acho que um pouco o professor até traduziu, né? Traduziu melhor do que eu, muito melhor. Mas eu acredito em 3 coisas, tá? Eu acredito em foco, acredito em talento e acredito em autonomia. E é um pouco disso. É assim, como é que eu dou foco? O que é prioridade? O que é dor para vocês hoje, em termos do digital? Não é só buscar o que está aí fora, mas como é que eu consigo trazer foco para esse time, talentos, pessoas com capacidade de fazer. Todo mundo fala assim, vamos pegar 5 estagiários aqui para fazer transformação digital. Eu não tenho nada contra estagiário, mas é ótimo. Só que não vai resolver. Minha filha é estagiária, hein, Rafael? Perfeito. É estagiária com doutorado quase, né? Mas assim, tem que trazer talento, pessoas que possam puxar e investir nisso. Isso custa dinheiro. E aí que vem a questão da autonomia. Eles não podem passar por 5 conselhos, 6 reuniões do ano, 7 para tomar decisão, e aí humores, porque eles não podem fazer isso, porque o tempo não nos exige essa agilidade. E aí eu diria 3 coisas que eu acho que a federação pode contribuir. Conhecimento, e conhecimento claro, trazer esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, mas eu juro para vocês, eu gostaria mais de 1 hora para ouvir, porque se vocês falassem, todos os doutores aqui, médicos, profissionais, equipes, colaboradores, pudessem falar um pouco, a gente com certeza ia ouvir experiências diferentes. E a gente precisa ter essa cabeça aberta, né? Para quem não leu lá o Mindset, aquele livro, né, da Carol Dweck, né? Eu preciso ter uma mentalidade de crescimento. Quer dizer, por mais experiência que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente tenha de medicina, eu não sei se alguém já leu aqui o livro 5 P's da medicina, né? A medicina agora ela vai ser do futuro, né? O livro Medicina da Manhã, do Dr. Pedro, ela é parceira, ela é preditiva, ela é uma medicina que cada vez mais vai ser, né, de alguma forma colaborativa, enfim. E aí, conhecimento é fundamental para isso. O segundo são ferramentas. Existem diversas ferramentas que a gente pode trazer, pensar e discutir, ferramentas para descobrir um produto, ferramentas para fazer uma gestão do serviço, ferramentas para fazer a inovação acontecer, né? Muitas gratuitas, né? Muitas gratuitas. Eu acho que é o conhecimento. Na web. E colaboração, e eu acho que assim, quando eu falo em colaboração, é como é que eu crio o senso de comunidade. E aí eu tenho brigado muito na Unimed por isso, tá? Eu posso participar das comunidades. Hoje existem várias comunidades de inovação em saúde no Brasil. Vou dar um exemplo, Albert Einstein lá com o Eres Bio e todo o ecossistema deles. São várias startups, tem mais de 70 startups lá. A gente participa de discussões com eles, conversa. Tem ecossistemas em São Paulo, tem ecossistemas em Minas Gerais, tem ecossistema no Paraná. Visitar esses ecossistemas e se conectar com gente que está fazendo. Eu acho que esse é um caminho interessante e talvez a federação possa ajudar a criar essas experiências para abrir a cabeça, né? Eu acho que esse é um ponto importante. O que eu percebo é muito difícil, é igual filosofia. É difícil eu falar para uma pessoa assim, vai ali e inove, vai ali e ande de bicicleta. Quando você não sentar na bicicleta e pedalar, dificilmente você vai saber o que é. Enquanto vocês não começarem a fazer, né, e definir foco, trazer talentos, porque se a gente, ou vocês mesmos, eu sempre digo que é uma jornada, tá? Um trabalho que a gente tem lá do Grantesc, que é o meu partner na área de inovação, ele morde pescoço, esse é o serviço dele. Ele é o vampiro da inovação, ele vai nas áreas e morde pescoço, ele está tentando fazer com que as pessoas acreditem, e eu digo para vocês que é transformador a partir do momento que a gente acredita que é possível mudar, né, para melhor, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Obrigada. A gente tem tentado isso, sabe, Rafael, professor Hélio, né? Inclusive a indicação do professor Hélio
né, foi o do nosso gerente de TI, né, que está tendo a grata oportunidade de participar, né, com ele, né, de grande aprendizado, né, do cooperativismo na área da tecnologia, e a gente tem tentado proporcionar muita plataformas e parte tecnológica para as cooperativas. Mas é claro que a gente tem um avanço muito grande nesse sentido, principalmente por causa de custo. Mas essa ideia é bastante interessante. A palavra está aberta, gente. Se alguém quiser dirigir-se aos professores. Boa noite, pessoal. Wallace. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, você citou em um determinado momento na sua apresentação que a organização ela precisa distribuir recursos, né, focados em inovação. Hoje, uma dor no cooperativismo é exatamente essa questão financeira, porque como os cooperados que mantêm praticamente a cooperativa, elas tendem a fechar praticamente no 0 a 0, ou próximo disso, né? Existe algum tipo de programa, ou existe alguma forma da cooperativa buscar recurso para esse tipo de investimento lá fora, como uma espécie de investidor anjo, alguma coisa nesse sentido? Não, como investidor anjo específico, eu não conheceria nesse momento, assim. Talvez o Tarso conheça para o cooperativismo, que você está me referindo ao seguinte, para a federação e para as cooperativas participantes. Diretamente, para eu ter um dinheiro, por exemplo, tem alguma coisa BNDES, mas quem tem ações muito boas para estimular com custo reduzido é o pessoal da OCB. O pessoal da OCB, o Wallace, abriu alguns editais onde as cooperativas podem... vai sair o Conexão 3 agora, hoje foi anunciado, que se chama Conexão Cooperativa Startups, para startups desenvolverem soluções inovadoras para cooperativas. Eles abriram o Conexão 1, o Conexão 2 já está aberto, e eles vão fazer mais o Conexão 3, se chama Conexão Cooperativas Startups, da OCB, está no site da OCB, inclusive, no InovaCoop. Lá, o Wallace, eu preciso de 5 cooperativas que têm uma dor comum. Uma delas apresenta a proposta para a OCB, as outras 4 assinam juntas para dar suporte, dizendo que elas têm interesse também naquela solução. Então, eu tenho interesse na que submeteu e mais 4, e a OCB banca uma grande parte do desenvolvimento que vai ser feito. O custo para a cooperativa vira um custo de, eu acho que era R$1.500, R$2.000, por aí. O restante era bancado pela OCB. Essa é uma maneira de eu ter recursos de fora para utilizar voltado à inovação que seja do meu interesse. É o que eu conheço. Além do BNDES, que tem recurso subsidiado, né, para as cooperativas, o CNPq abriu algum tempo atrás, mas daí não é recurso direto, é para bolsas. Ele abriu bolsas para o cooperativismo. E eu creio que muitas cooperativas não souberam, tanto que sobrou bolsa. É impressionante. Sobrou bolsa. Então, eu tenho recurso para bolsas e eu teria esse recurso para a OCB para desenvolver parcerias com startups e recurso subsidiado do BNDES, que é uma rúbrica que eles têm específica para inovação, onde a taxa é baixíssima. E hoje as cooperativas, dentro da lei nova de startups, elas também podem fazer tipos de investimento em startup. Elas também podem ser investidoras. É aí que eu acho que teria algum tipo de recurso. Agora, dinheiro a fundo perdido totalmente, eu desconheço para cooperativas especificamente. Até pela característica dela, né? Se é uma empresa privada ou é um instituto de pesquisa, é diferente. O que o pessoal tem feito, Wallace? Aqui no Paraná foram criados 2 institutos de pesquisa privados subsidiados por cooperativas. Um se chama Fundação Agrária, que é no centro do estado, e a outra é a Fundação ABC, aqui em Ponta Grossa. As cooperativas alocam o recurso para sustentar. Como fundação privada, sem fins lucrativos, eles podem buscar dinheiro
tranquilamente em fundações de apoio, dinheiro da FINEP a custo zero, dinheiro da FINEP a fundo perdido, não, a não reembolsável, assim por diante. Agora, a cooperativa não pode. Eu preciso de um terceiro ente para fazer isso. No meu caso, no nosso caso lá, a gente hoje é beneficiário da lei do bem, tá? Então, como cooperativa, a gente tem como a gente tem vários CNPJs lá, eu não sei bem explicar como está isso, mas, né, juridicamente eu não sei como é que está. Mas a gente tem um centro de custo de inovação, e hoje, os projetos, por exemplo, aquele da cápsula ali de telemedicina, que é a cabine, boa parte das horas utilizadas, inclusive, no desenvolvimento, na criação, elas vão ser abatidas de imposto. Eu tenho, então, na verdade, acaba sendo uma subvenção, né? Assim, subvenção, não é dinheiro local não direto. É dinheiro local direto. Então, eu deixo um dinheiro que eu apliquei, gastei, mas eu tenho como se fosse um abatimento disso na cobrança do imposto que eu pago lá na frente. Outro caminho que a gente percebe é assim, ó, nada impede de você transformar. Eu vou citar aqui, porque eu falo que existem realidades e realidades no Brasil, né? Santa Catarina, por exemplo, a gente tem a Federação Estadual, a FESC, que é a nossa federação, né, Santa Catarina, ela criou uma empresa chamada Zitros, que agora é Zitros, antigamente era FESC Tecnologia, lançou o nome Zitros, e elas estão criando hoje um ambiente para startups, e a gente pode ir lá, acho que vai ser mantido por mais de 50 cooperativas, 50 Unimedes, eles querem convidar as Unimedes, para elas poderem aportar fundo e investir em startups. Então, estão surgindo alguns modelos assim, que estão em andamento, e a gente lá tem feito o seguinte também, a gente está montando uma área de P&D dentro do hospital, uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro do hospital. Eu não sei ainda a natureza jurídica, vai ser direto do hospital ou se ela vai ser depois uma fundação. Vai ser. Vai ter grande chance, né, de virar uma... Exato. Assim, fins lucrativos e tem muito mais benefício, né? Se for CNPJ comum... E aí o foco vai ser isso. A aplicação vai ser estudar para o hospital perspectivas e fazer convênios com outras instituições para conseguir viabilizar pesquisa, prova de conceito, etc. Então, assim, mas eu vou dizer uma coisa, tá? Inovar não necessariamente precisa que você invista recurso diretamente no primeiro momento. Você pode fazer de forma diferente. Uma coisa é você querer, preciso trazer um sistema, né? Preciso digitalizar nesse sentido. A outra coisa é você utilizar hoje vários recursos que estão disponíveis na internet e você conseguir trazer formas diferentes de pensar e conseguir fazer inovação. Então, a gente tem muito isso, tá, no nosso conceito lá. O que é base zero? O que eu consigo fazer hoje para melhorar agora? Isso aqui depende de um estudo de viabilidade, é mais complexo, eu vou buscar parceiro, ou buscar um caminho, mas tem coisas que eu posso fazer hoje com o time, e às vezes tenho dentro de casa a resposta para isso, mas eu não conectei essas pessoas, né? Então tem esse processo também. Excelente, obrigado. Imagina. Boa noite, meu nome é Eric, porque tem uma pergunta aqui do Carlos Fabrício. Temos dois clientes dentro do mesmo modelo de negócio, o médico e o paciente. Cada um tem uma dor diferente e são antagônicos. O cliente quer pagar menos e o médico quer ganhar mais. Atualmente, o foco está só no paciente. Como resolver essa equação? Tarso, deixa contigo essa. Boa pergunta. E é a minha dor também hoje, tá? Essa vale $1 milhão, Tarso. Eu sou muito transparente como eu sou lá na cooperativa, tá? Eu digo o seguinte, e esse do médico querer ganhar mais sempre é um desafio pra gente. A gente tem feito, até conseguir aumentar um pouco esse recurso dos médicos agora, e é muito engraçado porque as pessoas comparam, né? O cara fala assim, eu fui entrevistar alguns médicos e eles falam assim, não, mas pô, como é que aqui eu ganho R$89 por consulta e em Chapecó, que é do lado aqui, eu ganho 300, né, ou 150, sei lá. E aí é a realidade do cooperativismo, né? Eu tenho populações diferentes, estratégias diferentes. Esse é o primeiro desafio que a gente tem, e eu acho que a gente escuta pouco o cooperado, tá? E isso é uma constante. O que a gente tem feito? Primeiro, se aproximar e entender. Segundo, a ineficiência operacional hoje nessa relação médico e cooperativa, ela é bem grande. Então, a gente tem trabalhado um pouco, eu mostrei algumas ferramentas, para começar a aproximar isso. E o segundo é assim, a gente tem um grande desafio que o médico, ele não só essas duas pessoas, o médico, ora ele é cooperado na cabeça dele, ora ele é prestador. Minha clínica tem 42 equipamentos, eu preciso sustentar isso. E aí, né, a gente sabe, vai fazer o que for melhor para sustentar esse processo, porque ele investiu e ele quer retorno. Então, a gente tem uma cultura que a gente precisa trabalhar,
e que eu acho que vou dizer uma coisa para vocês aqui que é um desafio, tá? No Unimed não está acontecendo isso, mas a gente discute muito isso. A cultura das estrelinhas vai acontecer. Como tem com o motorista do Uber hoje, é bom, é ruim, não é? Vai acontecer na cooperativa, nas cooperativas. Doutoralha tem isso, né? Doutoralha faz isso. É. O paciente faz isso, classifica. E não adianta assim, eu sou especialista, tal, mas se o atendimento é ruim, o cliente vai dizer que é ruim. E a gente vai acabar fazendo um trabalho para tentar ajudar esse médico, porque é difícil para a cooperativa, né? Como você falou, a gente está bem no meio do caminho. A gente quer sinistralidade e equilíbrio de contas, porque normalmente o custo assim, de administrativo é 10%, 9% da cooperativa. Boa parte disso está relacionado, né, ao custo dessa produção médica. Então é um desafio, assim, eu digo que eu não tenho resposta pronta, eu acho que um caminho passa por jornada. Como é que o cooperado, eu acho que ainda tem um lado também, assim, que o médico, ele espera ser atendido como dono da cooperativa, né, como partícipe disso, e muitas vezes ele também não é bem envolvido. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muitas vezes, assim, o que a gente oferece como cooperativa no sentido de fazer com que esse médico tenha mais conhecimento, que ele possa passar pela transformação tecnológica, que a gente seja parceiro dele nos aspectos contábeis, administrativos, porque o médico ele quer receber para fazer o trabalho dele, ele não está focado em gestão. E será que a gente, como cooperativa, consegue facilitar a vida do médico também? Então, eu acho que essa construção de entender as dores, porque a gente entende que as perspectivas são diferentes, mas muitas vezes a gente dá o trabalho de construir soluções para essas dores. E eu acho que passa por isso. Mas essa dinâmica entre ganhar mais, né, é aquela do que um quer o que o outro quer, e vai acontecer. Isso eu acho que dificilmente vai morrer. O que está acontecendo cada vez mais, tá? Lembra do motor 3, extermínio? Eu tenho muitas empresas que estão vindo usando tecnologia para acelerar boa parte dessa informação, e o médico deixa de ser o principal ator e passa a ser um parceiro na tomada de decisão de saúde. E isso é uma mudança grande de cultura. Porque hoje, por muito tempo, e aí eu falo para vocês porque eu estou aprendendo isso ainda, tá? Eu sou 6 meses na Unimed, então me perdoem se alguém aqui se sentiu ofendido com o que eu estou dizendo, porque eu estou aprendendo. Mas, assim, ainda existe muito essa ideia de que o médico é o senhor da razão, como professor, muitas vezes a gente acha que sabe tudo. E, na verdade, hoje a gente concorre com a informação que ela está disponível por aí. E a gente tem que ser parceiro nessa construção, seja de um tratamento, seja de um diagnóstico. Então, lidar com essa democratização da tomada de decisão da saúde é um negócio novo para nós. E a gente vai ter um robozinho, vai ter um IBM Watson, que hoje, com 97% de acurácia, ele consegue identificar um câncer de pele. E ele vai ser, não o nosso concorrente, mas ele vai ser um parceiro no nosso processo. Agora, como é que nós vamos lidar com isso? Como cooperativas médicas de trabalho. Então, essa mudança de contexto, e eu tenho percebido isso, é assim, nós estamos aprendendo. As cooperativas não têm noção de como fazer isso acontecer da melhor maneira, mas o esforço é, puxa para um lado de cá, traz um lado de cá, entende um pouquinho aqui, vai, avança um pouquinho, dá 2 passos para trás, traz o médico, pega na mão, aprende com o médico. Tem médicos super tecnológicos, como tem médicos que não querem saber, e tudo bem. E a gente tem que ser democrático nesse sentido. Como tem clientes que não querem fazer uma telemedicina, e eu ouvi isso de alguns, porque acham que aquilo não é consulta médica. Ele acha que o médico tem que pegar na mão. E a gente sabe que não é assim que funciona, mas faz parte da nossa transição. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de linguagem suficiente para abarcar. Eu tenho pessoas de 115 anos que são clientes nossos, e eu tenho pessoas com 0 anos, né? Estão nascendo agora, e que vão vir com uma pegada diferente. Nosso desafio é criar oportunidades para a gente atender esses diferentes públicos e aprender com isso, mas concordo que uma das maiores dores vai ser a gente satisfazer todos. Isso aí vai ser bem difícil, tá? Achar uma lógica única, pelo menos na minha opinião. Ok. Eric, tem mais alguma pergunta aí com você ou com a Mariana? Não, aqui não. Ok. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Tá. A gente continua à disposição sempre, tá, Kátia? Tá Se precisarem, certo. só nos acionar no nosso e-mail lá, a gente atende. Quem tiver alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma informação adicional que precise, a gente está à disposição. Tá bom? E até contrapontos, né? Aquilo que a gente colocou aqui é um recorte do nosso olhar. A gente não tem, né? Eu digo assim, a gente está aprendendo junto com vocês, e quanto mais a gente ouvir também outros pontos de vista, melhor a gente vai poder exercer nossas atividades. Então, aqueles que tiverem ideias diferentes, sugestões, conhecerem empresas inovadoras, a gente sempre gosta de trocar, por favor, contem com a gente aí. Ok. Pois é, professor Hélio e Rafael, nós da FENCOM e todos aqui presentes,
Nós só temos a agradecer, eu acho que foi uma noite maravilhosa, acho que a gente podia ficar nesse debate muito tempo, né? Vocês estão trazendo a tecnologia, mas nessa colocação do colega, a gente, da área da saúde, né, Rafael? A gente traz ainda a parte humana, né, aquele olho no olho, que, como vocês ponderaram muito bem, eu acho que é um desafio, na minha opinião, você o atender de uma maneira com qualidade, tecnologicamente falando, com inovação, mas sem esquecer o lado humano nesse processo. Perfeito. Eu acho que é isso que a gente tem que caminhar. É o diferencial. Eu acho que hoje foi um debate muito rico. Eu agradeço realmente muito ao professor Hélio, ao Rafael. Estão colocando aqui, professor, no chat, várias... parabéns a todos vocês pelas excelentes colocações. Eu acho que nosso objetivo foi muito atingido. Realmente vocês dois são profundo conhecedor dessa área, né? E só nos agregou realmente nessa noite. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigado a todos os participantes, né? E eu acho que foi uma noite muito enriquecedora. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Obrigada. E boa sorte para o Galo, né? Pois é. Aos atleticanos aqui presentes, né? Eu sou palmeirense, então eu estou sofrendo um pouco. Tá certo. Um abraço, gente. Obrigado. Então, muito obrigada mais uma vez. Um abraço.